Homem que escutava as abelhas, um livro escrito por Christy Lefteri. Nuri cria abelhas. Sua esposa, Afra, é uma artista visual. Eles levam uma vida simples, mas plena de afeto, entre familiares e amigos, na bela cidade síria de Alepo, até que o impensável acontece. Quando tudo o que importa é dizimado pela guerra, eles são forçados a fugir. Mas o que Afra teve de presenciar foi tão terrível que acabou por cegá-la, e é assim que eles devem embarcar em uma viagem perigosa pela Turquia e pela Grécia em direção a um futuro incerto no Reino Unido. No caminho, repleto de provações, Nuri se ampara no fato de que Mustafa, seu primo e sócio, espera por eles na cidade inglesa de Yorkshire, onde ele fundou um apiário e vem ensinando outros refugiados a criar abelhas. Comovente, poderoso, apaixonante e escrito com maestria, O Homem que Escutava as Abelhas é um testemunho do triunfo do espírito humano. É o tipo de livro que nos lembra do poder de contar histórias. Capítulo 10. Levo Afra à clínica médica para sua consulta. É uma clínica grande e aqui tem um médico que fala árabe. O Dr. Faruqi é um homem baixo e rechonchudo, provavelmente em torno dos 50 anos. Seus óculos estão na mesa à sua frente, ao lado de uma placa de bronze com seu nome. Seus olhos são iluminados pela tela do computador. Ele diz que quer registrar certos detalhes, inteirar-se da história de Afra antes de examiná-la. Faz perguntas sobre o tipo de dor em seus olhos. É uma dor intensa ou fraca? É nos dois olhos. A senhora tem dores de cabeça? Vê luzes que piscam? Afra responde suas perguntas, e depois ele puxa uma cadeira e senta-se ao lado dela. Tira sua pressão, e escuta seu coração com um estetoscópio. Por fim, ilumina cada olho com uma mini lanterna. Primeiro o olho direito, parando ali por um momento. Depois o esquerdo, parando novamente, depois de volta ao direito. Repete o processo mais algumas vezes, e depois fica ali, observando-a por um tempo, como que refletindo, ou confuso. A senhora diz que não consegue ver nada? Sim, ela responde. Ele torna a iluminar seus olhos com a lanterna. A senhora consegue ver alguma coisa agora? Não, ela diz, mantendo-se imóvel. Não consegue perceber nenhuma mudança? Uma sombra ou algum movimento ou luz? Não, ela diz. Absolutamente nada. Percebo um tremor na sua voz, ela está ficando nervosa, e o doutor também deve ter notado, porque larga a lanterna e não faz mais perguntas. Ele senta novamente à sua mesa, coçando o lado do rosto. Esra. Ibrahim, ele diz, a senhora pode me explicar como ficou cega? Foi uma bomba, ela responde. Pode me contar um pouco mais sobre isso? Afra mexe es na cadeira, rodando a bolinha de gude nos dedos. Sami, meu filho, estava brincando no jardim. Eu deixei ele brincar debaixo da árvore, mas fiquei observando da janela. Não tinha havido bombas por 2 dias, e pensei que não teria problema. Ele era uma criança, queria brincar no jardim com os amigos, mas não tinha sobrado nenhuma criança. Não podia ficar dentro de casa o tempo todo, era como uma prisão para ele. Vestiu sua camiseta vermelha preferida, o short jeans, e me perguntou se podia brincar no jardim, e quando olhei nos seus olhos não consegui dizer não, porque ele era um menino, Dr. Faruqi, um menino que queria brincar. A voz de Afra estava forte e firme. Eu entendo, ele disse. Por favor, continue. Primeiro, escutei um assobio no céu, e corri para fora para chamar ele. Ela para de falar e inspira abruptamente, como se tivesse acabado de vir à tona. Gostaria que ela parasse de falar agora. Ao chegar à porta, houve uma forte explosão, uma luz forte no fundo do jardim, tenho certeza, não foi logo perto do Sami, mas foi muito forte, foi tão alta que o céu se abriu. Notei o som de cadeiras mexendo-se nas outras salas, a risada de uma criança. E aí, o que aconteceu? Oh, não sei. Eu estava segurando o Sami nos braços, meu marido estava do meu lado e eu podia escutar a voz dele, mas não conseguia ver nada. E qual foi a última coisa que a senhora viu? Os olhos do Sami. Estavam olhando o céu. Afra começa a chorar de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ela se dobra, e o choro vem do peito. O médico levanta-se e se senta ao lado dela e eu sinto que estou distante, que há um deserto crescente entre mim e eles. Posso ver o médico oferecendo-lhe um lenço de papel, depois lhe dando um pouco de água, e posso ver o corpo de Afra dobrado, mas não consigo escutá-la, e ele está dizendo alguma coisa, palavras gentis, palavras de condolências, mas meu coração bate forte demais para que eu escute qualquer coisa do lado de fora, e estou muito longe deles. Agora, a voz do médico está mais alta e tento focar. Ele está se sentando à sua mesa, com os óculos no nariz, olhando direto para mim. Percebo que ele disse algo que não escutei. Então, ele olha para Afra. Esra. Ibrahim, suas pupilas estão reagindo à luz, dilatando-se e contraindo-se exatamente da maneira que eu esperaria que fizessem se a senhora pudesse enxergar. O que isto quer dizer? Ela pergunta. Não tenho certeza, por enquanto. A senhora precisará tirar alguns raios-x. Existe uma possibilidade de que a força da explosão, ou a luz forte, tenha danificado sua retina de algum modo, mas também é possível que a cegueira que a senhora vem vivenciando seja o resultado de um trauma severo.
Às vezes, nosso corpo encontra maneiras de enfrentar quando nos deparamos com coisas que vão além do que podemos suportar. A senhora viu seu filho morrer, senhora Ibrahim, e talvez alguma coisa na senhora teve que se desligar. De certa maneira, acontece algo semelhante quando desmaiamos ao levar um choque. Não posso garantir que foi isto. Só teremos a resposta quando a senhora fizer mais exames. Por aquele breve momento, assim que termina de falar, ele parece muito menor, as mãos entrelaçadas, os olhos indo de quando em quando para o lado esquerdo da sala, para uma fotografia em um armário de uma linda moça nos seus 20 anos, com cabelo e toga de formatura. Ele me flagra olhando e desvia o olhar. Depois, ele rabisca em um papel e diz: "Como vai o senhor, senhor Ibrahim? Está tudo bem comigo." Noto, pelo canto do olho, que Afra endireitou as costas. "Na verdade, Dr. Farooq," ela diz, "não acho que meu marido esteja bem." "Em qual é o problema?" Ele olha de Afra para mim. "Só estou tendo um pouco de dificuldade para dormir." Eu digo: "Estou achando difícil pegar no sono." Posso ver Afra sacudindo a cabeça. "Ah, não," ela diz. "É mais do que isto." "Não, eu estou bem." "Pode me contar mais, senhora Ibrahim? Ninguém consegue me escutar?" Ela pensa por um tempo, buscando na mente e diz: "Não consigo dizer o que é, Dr. Farooq, mas sei que tem alguma coisa errada. Esse não é meu marido." Agora, o Dr. Farooq olha diretamente para mim. Eu rio. "Sinceramente, Afra, estou com falta de sono, só isto. Acabo tão cansado que adormeço em todo tipo de lugar ridículo." Minha risada parece não fazer efeito em nenhum dos dois. "Como onde, por exemplo?" "No armário de tralhas," Afra diz. "E no jardim." O médico franze a testa, e posso ver que está refletindo atentamente sobre isso. "Mais alguma coisa em comum?" Os dois estão me ignorando. Olho do médico para Afra. Rapidamente, ela desvia o olhar. "Ele mudou em Istambul." E ele? Afra recita. O ele? Ele fala alto consigo mesmo, ou melhor, com alguém que não está ali. "Dr. Farooq, eu realmente gostaria de alguns comprimidos para dormir que me ajudassem a descansar, e depois que isto acontecer, eu não vou voltar a dormir acidentalmente no armário de tralhas." Estou com um sorriso amplo demais. "Estou preocupado com o que sua esposa está dizendo, senhor Ibrahim. Eu rio. "O quê?" "Não. Sou só eu revendo coisas na minha cabeça. Só memórias. Listas de afazeres. Esse tipo de coisa. Não é nada. O senhor teve alguns flabaques, senhor Ibrahim? A que o senhor se refere? Algumas imagens repetitivas ou perturbadoras?" "De jeito nenhum." Tremor, náusea ou usor? "Oh, não." "Em como está sua concentração?" Boa. O senhor se sente entorpecido, como se tivesse perdido a capacidade de sentir emoções, como dor ou alegria." "Não, doutor. Agradeço sua preocupação, mas estou bem." O doutor, então, recosta-se na cadeira, mais desconfiado do que antes. O rosto de Afra bateu-se, seus olhos escureceram, e sinto uma grande tristeza vendo-a ali sentada, parecendo tão sobrecarregada. O médico não está convencido. Ainda assim, nosso tempo esgotou-se e ele escreve uma receita de pílulas para dormir, fortes, e me pede para vir vê-lo dali a 3 semanas. Naquela tarde, Afra não vai para a sala. Senta-se na beirada da cama por um longo tempo. "Não foi a bomba que me cegou," ela sussurra. EU6 semimora. E foi então que tudo ficou preto. Não sei o que dizer a ela, mas me sento a seu lado por talvez 1 hora ou mais, e não falamos um com o outro. Pela janela, vejo o céu mudar de cor, as nuvens e os passarinhos movendo-se por ele. Nós nem mesmo nos mexemos de onde estamos para buscar algo para comer. Normalmente, a proprietária traz uma tigela de cozido ou sopa da sua casa, carregando-a com luvas térmicas pela passagem, batendo a porta com o cotovelo, e colocando-a no meio da mesa de jantar para que nos sirvamos. Tenho certeza de que todos já comeram, de que tudo isto aconteceu sem eu reparar. Posso ouvir passos e vozes, e o murmúrio da TV na sala de visitas, portas abrem-se e fecham-se, a chaleira ferve, a descarga é acionada, a água corre. O céu fica mais escuro e vejo a lua, uma lua crescente atrás de um nevoeiro. Às vezes espero Mohammed, mas ele não vem. Vou até a poltrona e espero pela manhã do 15º dia. A mãe com o hijab azul levantou-se de repente, com massa nos braços, e correu para onde a velha senhora cuidava de outra criança pequena. Agarrou a velha pelos ombros. De início, pensei que tinha acontecido algo ruim e fiquei em pé de um pulo. Mas depois vi que a mãe tinha um sorriso no rosto, e depois de soltar os ombros da velha, começou a pressionar seus próprios seios com as mãos. Echa escala. A velha disse. Eftichos. Equi escala. E se persignou beijando as mãos da mãe. A mãe, então, se acomodou em um cobertor, fazendo sinal para a velha senhora continuar olhando, enquanto segurava a massa nos braços, dava-lhe o mamilo e a bebezinha começava a mamar. Sorri com esta reviravolta nos acontecimentos. Um sorriso verdadeiro, vindo do meu coração. A velha senhora viu isto e ergueu a mão para mim, num cumprimento. Tendo visto tudo isto se desenrolar, convenci-me de que as coisas podem mudar, que a esperança pode prevalecer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Talvez pudéssemos sair logo dali. Lembrei-me do dinheiro na minha mochila. Tomava conta dela com o maior cuidado, usando-a como travesseiro à noite para ter certeza de que ninguém conseguiria ter acesso a ela sem me acordar antes. As pessoas falavam abertamente sobre os ladrões, mas mantinham-se em silêncio quanto a outras coisas que espreitavam nas sombras.
Naquela noite, quando vi os meninos sentados em seu cobertor costumeiro debaixo das árvores, pensei em me aproximar deles, e quando o cheiro forte de água de colônia passou por mim, vi que borrifavam loção pós-barba no rosto. Fui até lá e perguntei se poderia me sentar. Eles ficaram desconfiados, seus olhos precipitando-se para a mata, mas eram jovens e ingênuos demais para recusar. Apertaram minha mão e se apresentaram como Riad e Ali, irmãos gêmeos, não idênticos, com cerca de 15 anos de idade. Riad era o mais alto e mais forte, Ali ainda guardava algo de criança. Juntos, eram como cachorrinhos filhotes. Fiz perguntas e eles responderam, às vezes atropelando um ao outro nas respostas. Contaram-me que fugiram do Afeganistão e dos assassinos do pai. Depois da morte do pai, os próprios gêmeos viraram alvo do Talibã, e a mãe incitou-os a irem embora antes de serem capturados. Não queria perder seus filhos, além do marido. Eles me descreveram como ela tinha chorado e beijado seus rostos 100 vezes, por ter medo de nunca mais voltar a vê-los. Contaram-me sua viagem pela Turquia e por Lesbos, e como chegaram naquela cidade estranha sem ajuda e sem saber o que fazer a seguir. Foi então que um homem aconselhou-os a ir até a Praça Vitória, ponto de encontro conhecido de refugiados. Achamos que alguém ali ajudaria a gente, Ali disse. E não podíamos mais dormir nas ruas. E todos os bancos estavam ocupados. E havia muitas gangues. Riad ficou com medo. Ali ficou com mais medo. Ele tremia à noite. Então, eles nos disseram para vir para cá. Então, vocês conhecem o Nadim? Perguntei. Ele tem ajudado vocês? Quem é Nadim? Ruet disse. Os dois olharam para mim sem piscar, esperando uma resposta. Vai ver que eu entendi errado o nome dele. Forcei um sorriso. O homem com o violão. O homem com as cicatrizes. Eles se entreolharam rapidamente, e seus olhos ficaram escuros e hostis. Acho que você está falando do Ahmed, Riad disse. Ah, é isto. Eu sabia que tinha entendido errado. Conheci muitas pessoas nestas últimas semanas e sou péssimo para nomes. Os meninos permaneceram calados. Ele ajudou vocês? Perguntei. Ouvi dizer que ele é muito generoso. Ele ajudou bastante a gente na primeira noite. Ali disse, e Riad cutucou. Foi de leve, na coxa, mas eu vi. Te entendo. E depois? Ali relutou em responder. Abaixou o rosto, sem olhar para mim ou para o irmão. Ele quer o dinheiro de volta? Perguntei. Ali confirmou com a cabeça. Riad revirou os olhos, olhou para o céu. Quanto? Estamos pagando em prestações, ok? Riad falou então, parecendo na defensiva. Como? Onde vocês acham o dinheiro para fazer o acerto? Devo ter olhado para os sapatos novos de Riad, porque ele recolheu as pernas debaixo do corpo, mas foi a reação de Ali que mais me perturbou. Notei que seu corpo dobrou-se para dentro, e ele passou os braços ao redor de si mesmo, se protegendo, o rosto bem vermelho. Do nada, houve uma sombra que bloqueou o sol, e vi Nadim parado perto de nós, empunhando o rebab, um sorriso enviesado no rosto. Estou vendo que vocês se conheceram, ele disse, tomando um lugar ao nosso lado, sobre o cobertor. Começou a tocar, o som suave invadindo a minha mente, levando embora os pensamentos e preocupações, o calor da melodia mergulhando no que havia de mais profundo e mais escuro, tornando-se até mais hipnótico. Depois de uma hora de música, Nadim pousou o instrumento e afastou-se de nós. Viu-se encaminhar para a mata e decidi segui-lo, passando por um grupo de homens gregos fumando junto a um banco, por duas mulheres vagando pelas sombras. Seguiu até uma clareira com uma árvore caída, e ao se sentar no tronco rachado, ele tirou algo da sua mochila, um canivete pequeno e afiado. Colocou a lâmina no pulso esquerdo, fez uma pausa de um segundo, depois deu uma olhada nos arredores. Recuei para as sombras para garantir que ele não me visse. Então, sem maior hesitação, ele correu a lâmina pelo antebraço. Pude ver os vincos de dor em seu rosto, os olhos revirando para trás, de modo que por um breve momento havia apenas o branco. Seu braço sangrava e ele tirou alguns lenços de papel da mochila e segurou-os sobre os novos ferimentos. Mas o que eu mais me lembro é da expressão do seu rosto. Ele parecia bravo. Aquilo era um castigo? Mexi-me de leve, um galho quebrou, e Nadim ergueu os olhos e me viu, estreitando-os. Recuei mais para dentro do escuro, e sem saber o que fazer, comecei a correr pela mata, de volta ao acampamento. O que aconteceu? Afra perguntou, quando me sentei a seu lado. Nada. Por quê? Porque você está respirando como um cachorro. Não, não estou. Estou totalmente calmo. Ela sacudiu a cabeça de leve, resignada, e naquele momento Nadim saiu das árvores e se sentou ao pé da estátua. Subitamente, parecia de novo emaciado, exatamente como estava no primeiro dia em que o vi. Sua força havia sido drenada. Esperei para ver se ele iria se aproximar de mim, mas ele nem ao menos olhou em minha direção. Simplesmente, enrolou um cigarro depois do outro, e ficou ali sentado por uma hora, ou mais, fumando. Os meninos estavam sobre o cobertor, jogando em seu celular e rindo. Às vezes, Ali socava o braço de Riad até Riad ficar farto e pegar o celular, sentando-se de costas para Ali, de maneira que ele não pudesse ver a tela. Embora Nadim parecesse relaxado e preocupado com seus próprios pensamentos, pude ver que sua mente estava de fato nos meninos, seus olhos constantemente movendo-se na direção deles. Deitei-me ao lado de Afra e fingi fechar os olhos, mas observei Nadim e os meninos. Às 10 em ponto, Nadim levantou-se e foi para a mata. 3 minutos depois, os meninos foram atrás. Levantei-me e também o segui, tentando manter distância suficiente entre nós, para que eles não me vissem.
mas, ao mesmo tempo, ficando próximo bastante para não perdê-los de vista. Eles fizeram voltas bruscas e acentuadas, como se seguissem uma trilha invisível, e acabaram chegando a uma clareira da mata diferente da anterior. Ali, havia lixo por toda parte, pilhas e pilhas. Um tanque seco tinha se tornado um depósito de lixo. No meio de um poço de concreto havia uma fonte estagnada cercada de canos de um antigo sistema de irrigação. Pouco depois disto, todos os arbustos em um jardim de rosas estavam mortos. Drogados e traficantes perambulavam ao redor do poço. O chão estava coberto de seringas. Pessoas estavam sentadas sobre o telhado de um posto de manutenção, e ao redor havia colchões e caixas espalhados, resquícios de uma vida passada. Os meninos ficaram junto ao poço e logo um homem aproximou-se deles e enfiou algum dinheiro na mão de Riad. Então, os meninos se separaram. Ali pegou o caminho à direita da fonte, e Riad esperou até outro homem chegar logo em seguida para buscá-lo, e os dois saíram na direção oposta. Fiquei ali por um tempo, e as pessoas começaram a me notar. Nadine não estava à vista, devia ter escapulido. Eu não podia ficar ali por muito tempo, tinha que deixar aquele lugar, voltar para o acampamento. Então, comecei a me encaminhar para lá, dando voltas erradas e refazendo meus passos. Quando escutei o som de crianças chutando bola, soube que estava perto, e logo depois vi a luz do acampamento. Encontrei Angelique novamente sentada junto à árvore, ao lado de Afra. O caderno e os lápis de cor estavam em seu colo, a cabeça encostada na cortiça da árvore, dormindo profundamente. Afra também dormia, enrodilhada de lado numa posição fetal, a cabeça pousada nas duas mãos. Senti que alguém me observava, e quando me virei, vi que Nadine estava de volta ao pé da estátua, fumando e me encarando. Ele levantou a mão, me chamando, e eu fui e me sentei ao seu lado. Tenho uma coisa para te dar, ele disse. Não preciso de nada. Todo mundo precisa de alguma coisa, ele disse. Principalmente aqui. Eu não. Só estenda a mão, ele disse. Olhei para ele sem piscar. Vamos lá. Ele disse. Estenda a mão. Não tenha medo. Não é coisa ruim, juro. Ele pegou a minha mão e abriu minha palma. Agora, feche os olhos. A coisa tinha ido longe demais. Então, tentei puxar a mão, mas Nadine segurou com mais força. Vamos lá. Feche os olhos, disse com um sorriso, seus olhos cintilando à luz do fogo. Nem pensar, eu disse, e tentei puxar minha mão de volta, com força, sem fazer uma cena. Mas o que aconteceu a seguir foi tão repentino e inesperado que fez minha mente e meu corpo congelar. Senti uma dor intensa no pulso. Ele tinha me cortado com seu canivete. Levantei o braço como um pássaro ferido, o sangue saindo rápido, pingando na minha calça. Corri para longe dele, tropeçando até Afra, pedindo-lhe que acordasse. Ela abriu os olhos, assustada, e levei a mão dela até meu pulso. Ela se sentou de imediato, o sangue agora correndo pelos seus dedos. Ela começou a sentir o ferimento com as mãos, e pressionou, tentando, em vão, estancar o sangue. Então, pude sentir outro par de mãos. Angelique tinha tirado seu turbante verde e enrolava-o ao redor do meu pulso. O que aconteceu? Afra perguntou. Olhei para trás em direção à estátua, mas Nadine tinha desaparecido. Angelique expirou o ar e se sentou debaixo da árvore, com o rosto cheio de ansiedade. O sangue vazava pelas camadas de tecido do turbante, meu braço latejava. Deitei-me, exausto, mas Angelique ficou sentada, tensa. A última coisa que vi antes de fechar os olhos foi seu longo pescoço, suas maçãs do rosto lustrosas nítidas na luz enfraquecida do fogo. Quando acordei, horas depois, no meio da noite, vi que ela continuava na mesma posição, seus olhos percorrendo a escuridão e as sombras. Angelique, cochichei, e ela se virou para mim, totalmente acordada. Deite-se aqui, ao lado de Afra. Eu assumo por um tempo. Você não vai dormir de novo? Ela perguntou. Oh, não. Por um momento, ela hesitou, mas em seguida deitou-se no cobertor ao lado de Afra, e fechou os olhos. Ulisses, ela disse do nada, passa pela Ilha das Sereias. Você sabe quem eram as sereias? Aquela não era uma pergunta retórica, ela esperava que eu respondesse e abriu uma pálpebra até a metade para ter certeza de que eu estava escutando. Mas eu sentia dor e achei difícil me concentrar no que ela dizia. Não, eu disse, não sei. Elas tentarão atrair os homens para a morte com sua música. Se você escutar a música das sereias, elas te levam. Então, quando os homens vão passar pela ilha, enfiam cera nos ouvidos para não escutar, mas Ulisses quer escutar porque soube que a música é maravilhosa. Então, sabe o que eles fazem? Oh, não. Isto é muito importante. Os homens amarram Ulisses no mastro do navio, amarram bem apertado. Ele diz para eles deixarem-no ali amarrado, por mais que ele implore, até eles estarem a salvo, longe das sereias e de sua música. Não respondi. Segurei meu braço enfaixado, tentando ignorar o calor da dor, e olhei para a mata, para as coisas invisíveis à espreita ali. Angelique continuou. Atenas, aqui é o lugar onde as pessoas se deixam apanhar em coisas perigosas. Elas são atraídas para essas coisas e não conseguem resistir, então elas vão. Notei que Riad e Ali não estavam em seus cobertores. Eles ainda não tinham voltado, e eu não queria pensar em aonde eles tinham ido, e o que poderiam estar fazendo. Olhei para o envoltório verde de Angelique, ensopado de sangue no meu braço, para seus tufos rebeldes de cabelo crespo, cheios de vida, para o cabelo de Afra espalhado à sua volta sem seu hijab. Angelique adormecera rapidamente, e agora as duas mulheres dormiam.
Lembrei-me do que Angelique havia dito sobre Ulisses assim que chegamos ali, como ele tinha viajado para todos aqueles lugares, feito tal viagem para terras distantes, a fim de encontrar seu caminho para casa. Mas não havia casa para nós. Toquei na carta que Mustafa tinha escrito para mim e que continuava no meu bolso. Tirei a fotografia de nós dois e olhei para ela à luz do fogo. Onde era minha casa? Agora? E o que era ela? Na minha mente, ela tinha se tornado uma imagem infundida de luz dourada, um paraíso que jamais seria alcançado. Lembrei-me de uma noite, 10 anos atrás, era aí 17, e para celebrar o fim do Ramadã, Mustafa e eu organizamos uma festa para todos os nossos empregados no Martini Dar Zamaria Hotel, em Alepo. Ela foi comemorada no pátio interno. Havia palmeiras, lanternas e plantas pendendo dos terraços sobre nós. No alto, um quadrado de céu noturno cheio de estrelas. O hotel tinha preparado um banquete de pratos com carne e peixe, acompanhados de arroz, grãos e vegetais. Rezamos juntos e comemos com nossos empregados, nossos amigos e nossas famílias. Crianças corriam por lá, em meio aos adultos. Afra estava linda, num abaia vermelho dourado, caminhando pela sala, segurando Sami pela mão, cumprimentando quem chegava com um sorriso que continha todo o afeto do mundo. Firas, Aya e Daab estavam lá, e até o pai de Mustafa desceu das montanhas. Homem calado, discreto, nada parecido com seu próprio pai, mas orgulhoso das conquistas do filho. Saboreou a comida e a companhia, conversando comigo abertamente sobre seus apiários. A cena era mágica. As folhas das árvores reluziam, a fumaça do narguilé subia pela noite em faixas de seda. As plantas nos cestos pendurados subitamente abriram-se em flores resplandecentes, infundindo no pátio seu doce perfume. Aquele se tornou um lugar de um livro de histórias, do tipo que minha mãe costumava ler para mim no quarto com os ladrilhos azuis. Acordei de manhã e percebi que não tinha mantido minha promessa. Adormeci de fato junto à árvore e Angelique tinha saído. O turbante verde estava saturado de sangue e a dor do meu braço se agravara. As velhas estavam entregando pacotes de comida, e notei alguns funcionários de ONG andando por lá. Ergui o braço e chamei um deles, uma mulher com 20 e poucos anos. Estendi o braço e ela parou perto de mim e estremeceu. Ficou ali por um instante, sem saber o que fazer, e então me disse para esperar, para não ir a lugar nenhum, que chamaria alguém para me ajudar, que só trabalhava com crianças e não tinha experiência médica, mas poderia achar alguém que saberia o que fazer. Agradeci, e ela saiu. O dia passou, mas a jovem funcionária da ONG não voltou. Então, tirei o turbante verde e vi que o ferimento era profundo e continuava sangrando. Limpei-o com um pouco de água potável, e depois voltei a enfaixá-lo com o mesmo turbante. Mais para o fim da tarde vi a funcionária da ONG vindo pela mata em minha direção. Atrás dela estava uma mulher mais velha com uma mochila nos ombros. Elas pararam ao meu lado e falaram entre si numa linguagem que não reconheci. Talvez fosse holandês, suíço ou alemão, não soube dizer. A mulher mais velha, então, ajoelhou-se ao meu lado e abriu a mochila, calçando umas luvas de látex, desenrolando o turbante e contraindo os lábios ao ver o machucado. Como você fez isto? Foi alguém que me fez, respondi. Ela me olhou com ar preocupado, mas não disse nada. Passou um bom tempo limpando o ferimento com lenços antissépticos, e depois o suturando com adesivos, colocando cada um deles sobre o corte com o uso de pinças. Preciso sair daqui, eu disse. Ela não disse nada. Como as pessoas saem? Ela me deu uma longa olhada, parando com a pinça na mão, mas depois continuou sua tarefa, com os lábios cerrados. Quando começou a cobrir o corte com uma atadura limpa, seus ombros relaxaram e ela voltou a falar. Eu diria a você para ir para Skopje, ela disse, soprando o cabelo para longe do rosto. Mas as pessoas estão enfrentando a polícia ali, para atravessar para Macedônia. Eles fecharam as fronteiras. Agora, ninguém passa. Você ficaria empacado lá. O que mais eu posso fazer? Pode pegar o ônibus para as aldeias. As pessoas da Síria têm prioridade. Ele vem uma vez por semana. E então, o que acontece? Você fica lá. Por quanto tempo? Não houve resposta. Ela empurrou o cabelo para trás, torcendo num coque e soltando. Notei que usava um crachá ao redor do pescoço. Chamava-se Emily. Debaixo do seu nome escrito à mão, havia um pequeno logo. Ela começou a embalar suas coisas. E a mulher da África, e tem 2 adolescentes encrencados. Eles podem ir para as aldeias? Não sei, ela disse. Depois, não, acho que não. Nossa, na verdade, você não deveria perguntar para mim. Não posso assumir responsabilidade. Existem orientadores. Onde eles estão? Notei que ela lutava consigo mesma, seus olhos cintilando de ressentimento, o rosto afogueado de raiva. Se você for até a Praça Vitória... Me falaram sobre a Praça Vitória. Se você for até lá, existe um centro na Rua Elpidos, o Centro da Esperança. Eles ajudam mães e crianças, e meninos desacompanhados. Eles te orientarão. Ela disse isto num fôlego, e depois forçou um sorriso. Naquela noite, Angelique voltou. Ela se sentou ao lado da árvore, e cobriu o rosto com talco. Usava um turbante preto com lantejoulas prateadas que brilhavam à luz do fogo. Tomava pequenos goles intencionais de água de uma garrafa, e examinava os machucados nos seus braços. Quando Afra sentiu sua presença, sentou-se, mais alerta, movendo-se mais para perto dela. O que você está fazendo? Afra perguntou. Eles me disseram para tomar bastante água. Angelique respondeu. Por causa do meu sangue envenenado. Afra sacudiu a cabeça. Ele está, estou te dizendo. Conto tudo isto para você ontem. Eu te digo, minha respiração para e não volta.
minha respiração para e eles levaram ela. Algumas pessoas, elas querem levar sua respiração. E então, elas puseram alguma coisa no meu sangue. Envenenaram ele, e agora minha mente está doente. Embora Afra não entendesse tudo o que Angelique estava dizendo, percebi que ficou comovida com as palavras e o tom de voz, e quando Angelique parou de falar, Afra estendeu a mão para tocar no braço dela. Então, Angelique respirou mais devagar e disse: Estou feliz que você está aqui comigo, Afra. Do fundo da mata veio o som do rebab, lindo e cheio de luz, mesmo na escuridão. As notas pareciam tocar as chamas da fogueira, fazendo-as tremeluzir, e a música foi levada pelo vento, mais para dentro da mata. O som acalmou minha mente, mas assim que ele parou de tocar, lembrei-me imediatamente das longas unhas de Nadine, da borda afiada do canivete, e do calor atravessando meu pulso. Os gêmeos não haviam voltado desde a noite anterior e quis ir atrás deles. Pensei em voltar para o poço vazio para ver se eles estavam lá, ou perguntar se alguém os tinha visto, mas o medo me impediu de me aventurar novamente pela mata. Eu precisava permanecer vivo por Afra. Em vez disto, aguardei, esperando que os meninos surgissem das sombras e voltassem para seu cobertor debaixo da árvore. Naquela noite, vi Mohammed nos meus pesadelos, no barco, seu rosto sério e determinado, entre clarões da luz de lanterna. Exatamente como naquela noite, houve um momento de escuridão, e quando a luz voltou, ele tinha sumido. Foi quase igual ao que tinha acontecido naquela noite. Eu estava esquadrinhando a água, as ondas negras, até onde minha vista alcançava em todas as direções, e então pulei e as ondas eram altas, e eu chamava seu nome e podia ouvir a voz de Afra vinda do barco. Mergulhei no silêncio escuro e fiquei ali o máximo que pude, sentindo com as mãos, para o caso de poder agarrar alguma coisa, um braço ou uma perna. Quando já não restava ar nos meus pulmões, quando a pressão da morte me empurrava para baixo, voltei para cima, arfando no escuro e ao vento. Mas no meu sonho havia um detalhe diferente. Mohammed não foi salvo pelo homem, ele não estava no barco. Em seu lugar, envolvida pelos braços e lenços das mulheres, estava uma garotinha com olhos iguais à noite. Acordei ao som de gritos. Um garotinho berrava algo em farsi. Havia movimento e barulho na escuridão, pessoas acordando e correndo até o menino. Eu também me levantei, fui em direção ao tumulto. O menino chorava e se esforçava para respirar, apontando para a mata. Um grupo de homens subiu com bastões de beisebol, como se tivessem esperado por aquele momento, e começaram a correr na direção em que o menino apontava. Corri com eles, e logo percebi que caçavam alguém. Atacaram-no como se fossem um animal enorme, derrubando-o no chão. Foi então que alguém me passou um bastão. Olhei para aquele homem se contorcendo, tentando se soltar, e vi que era Nadine. Parecia muito diferente ali no chão, com o rosto tomado pelo medo. Os homens seguraram-no deitado, e outros se revezaram batendo nele. Fiquei imóvel e assisti enquanto ele era espancado até seus olhos revirarem no crânio e seu rosto estar quebrado, até suas pernas e braços estremecerem. Por que você está aí parado? Perguntou um homem, me cutucando. Você não sabe que este homem é o demônio? Então, me aproximei para assumir a minha vez, ouvi os aplausos dos homens, e tudo e todos à minha volta pareceram sumir e só consegui ver o rosto de Nadine olhando para mim. Por um momento, seu foco clareou, seus olhos fixaram-se nos meus, e ele me disse algo que não consegui ouvir, enquanto uma voz atrás me incitava a prosseguir. Senti o latejar do meu machucado e me lembrei dos rostos inocentes dos gêmeos, alguma outra raiva cresceu dentro de mim, uma que não reconheci, e desci o bastão em seu crânio. Então, ele ficou imóvel. Larguei o bastão e recuei. Um homem chutou-o e outro cuspiu nele. Depois, todos saíram correndo em todas as direções, para dentro da mata ou de volta ao acampamento. Arrastei o corpo mais para dentro do bosque, onde as árvores estavam mais juntas, onde os ruídos da cidade e do acampamento ficavam distantes, e sentei-me ao lado dele até o sol começar a nascer. À tênue luz do amanhecer, voltei para o acampamento. Dei com dois homens numa discussão acalorada. Reconheci-os de imediato, e rapidamente refugiei-me nas sombras. Um deles estava sentado no tronco partido onde Nadine se sentara certa vez. O outro estava agitado, andando de um lado a outro, passando por cima de um bastão de beisebol. De que raios você está sentindo culpa? A gente matou alguém. Ele estava levando aqueles meninos. Você sabe o que ele estava fazendo, certo? Eu sei disso. E se fosse seu filho? O homem no tronco não respondeu. Dá para você imaginar? Ou não quero. Ele era mau. O país é tipo de mal que existe. Você soube o que aconteceu com o filho do Sadiq? Aquilo não era de fato uma pergunta, e o homem sentado abaixou os olhos, passando a mão pelo rosto. Por um tempo, fez-se silêncio, e não ousei me mexer, nem mesmo respirar. O vento aumentou e as folhas nas árvores farfalharam acima de nós, e pude ouvir passos na mata, som de risada e uma música à distância. O homem sentado no tronco levantou-se, então, para encarar o outro homem. O que leva um homem a fazer essas coisas? Não escutei a resposta porque um grupo de meninos passou entre nós, cerca de 5 ou 6. Um deles tinha uma bola de futebol nas mãos, outro tinha uma música árabe tocando em seu celular, e alguns dos meninos cantavam junto com o coro. Os dois homens pegaram isto como deixa e se puseram a caminho, de volta para o acampamento. Tomei o lugar deles no tronco, e senti suas protuberâncias e ranhuras como os dedos. Imaginei Nadine. Pude vê-lo, como se estivesse ali sentado ao meu lado, canivete na mão, cortando sua pele, aquela expressão nos olhos, cheios de raiva. E o que houve com você, Nadine? Eu disse em voz alta. O que o levou a fazer tais coisas?
E o vento respondeu, levantou as folhas caídas, jogou-as à minha volta e depois as largou, e a risada e a música esmoreceram completamente, os meninos perdidos nas profundezas do bosque. Então voltei ao acampamento. Angelique tinha saído agora, e me deitei ao lado de Afra. Aonde você foi? Ela Kosheshu. Houve um problema. ¿Qué tipo de problema? Você não vai querer saber, acredite em mim. Agora acabou. Lembrei-me de um verso do Alcorão, tenha compaixão dos outros e receberá compaixão. Perdoe os outros e Alá o perdoará. Então, lembrei-me de algumas palavras do Hadith 18. O profeta não reagiria a um mal feito com mal feito, e sim perdoaria e deixaria passar. Olhei para minhas mãos, virei-as como se as estivesse vendo pela primeira vez, uma delas enfaixada, a outra que havia segurado o bastão. Recomecei a sentir aquele medo, o tipo que me consumira em Alepo, alerta a cada movimento e som, imaginando o perigo por toda parte, esperando que a qualquer momento acontecesse o pior, que a morte estivesse próxima. Senti-me exposto, como se estivessem me observando lá da mata, e quando o vento soprou, trouxe com ele sussurros. Assassino, Nadine está morto, assassino. Coloquei a palma da minha mão no peito de Afra, sentindo subir e descer, igualando minha respiração à dela, mais lenta, mais regular. Lembrei-me das abelhas pretas britânicas de Mustafá, e mantive os olhos bem fechados até poder ver os campos roxos e as colinas onduladas de lavanda e urze, derramando-se pela beirada do mundo. Quando acordei, era de tarde. Olhei para a base onde Nadine deveria estar sentado, enrolando um cigarro. Olhei para a estátua branca, a cabeça e os ombros de um homem barbudo, a inscrição em grego e a data. De 1788 a 1825, e imaginei que tipo de homem ele era. Na minha ansiedade, lembrei-me vagamente das histórias que minha mãe costumava me contar. Nelas, as estátuas não eram objeto de arte ou reverência, eram talismãs para afastar o mal, guardiãs de tesouro ou seres humanos ou animais que haviam virado pedra. Em algumas histórias, demônios entravam nas estátuas e falavam através delas. Afra sentou-se ao meu lado, e desejei que ela pudesse ver, desejei que pudesse ser a mulher que costumava ser, porque ela sempre teve uma profunda compreensão do mundo, um modo de ver as coisas. Afra sempre soube demais, sobrecarregada com a capacidade de despir pessoas e lugares de suas máscaras, de descobrir os resquícios do passado no presente. Notei que Nadine havia deixado seu rebaba ao pé da estátua. Fui até lá e peguei-o. Dedilhei as cordas e lembrei-me da bela melodia que tinha passado por mim, me invadido como água, extinguindo as fendas chamuscadas da minha mente, como a sensação da primeira gota d'água na minha língua, quando o sol se põe durante o mês do Ramadã. Era esta sensação provocada pela música de Nadine e só este pensamento retorceu a minha mente, distorceu meus pensamentos. Fechei os olhos, e em vez disso, concentrei-me no som de crianças brincando, rindo, chutando bola. Capítulo 11. É o dia da nossa entrevista. Afra está sentada ao meu lado no trem, e sei que está nervosa. Diomande está em pé, segurando a barra. Há um lugar livre para ele, mas ele não quer se sentar. Seu corpo alto e distorcido destaca-se ainda mais neste espaço público. Ele parece um personagem de conto de fadas, e acho esquisito que de todas as pessoas no vagão, eu seja o único que saiba seu segredo. Diomande está lendo a orientação no seu caderno, murmurando baixinho. Isto não é uma lição de história, ele diz em inglês, e eles não precisam saber demais sobre o último presidente, a não ser que perguntem. Por fim, chegamos a um lugar chamado Croydon. Lucy Fisher recebe-nos na estação e nos leva até o centro. É um prédio alto numa rua marrom. Dentro, passamos por postos de controle, barreiras, segurança, onde nos fazem uma varredura, nos revistam e nos registram. Depois, sentamo-nos numa área de espera com pessoas que parecem tão assustadas quanto nós. E então esperamos. Diomande entra primeiro. Em seguida, é a vez de Afra, e alguns minutos depois sou levado para uma sala no final de um longo corredor. Duas pessoas estão sentadas nesta sala, um homem e uma mulher. O homem tem, provavelmente, 40 e poucos anos. Tem a cabeça raspada porque está ficando careca no alto. Não olha nos meus olhos nem uma vez. Pede-me para sentar, diz meu nome como se me conhecesse, mas seus olhos vagueiam. E, no entanto, ele tem uma arrogância, um sorriso sutil nos lábios. A mulher ao seu lado é um pouco mais velha com cabelo cacheado. Está sentada com as costas bem retas e tenta parecer receptiva. Os dois são agentes da imigração. Ele me oferece chá ou café e eu recuso. Ele descreve o procedimento e diz que a entrevista está sendo gravada. Lembra-me que haverá uma segunda entrevista. Em primeiro lugar, pede-me para confirmar meu nome, data e local de nascimento, e onde eu vivia quando a guerra começou. Depois, as perguntas começam a ficar estranhas. Existem marcos históricos em Alepo? Ele pergunta. É claro. Pode me citar alguns? Bom, tem a cidadela, a Mesquita Umayyad, Khan al-Jumuk, al-Firdaus Madrasa, que significa a Escola do Paraíso, a Mesquita al-Otrush, a Torre do Relógio Baba al-Faraj. Quer mais? Obrigado, já é suficiente. O velho sul fica ao norte ou a leste da cidade? Fica no centro. O que eles vendem no sul? Milhares de coisas.
Como o quê? Tecidos, sedas e linho. Tapetes, candeeiros, prata, ouro e bronze, condimentos, chás e ervas, e minha mulher costumava vender pinturas lá. Em qual é o nome do seu país? Síria. O senhor não quer saber como eu cheguei aqui? Logo chegaremos a isso. Estas são apenas perguntas padrão, parte do processo. Ele para por um momento e consulta seus papéis. Então, coça sua cabeça brilhante. O senhor conheceu o Estado Islâmico? Não, pessoalmente não. Então, nunca entrou em contato com ninguém desse grupo? Oh, não. Claro que vi eles nas ruas ou em alguns lugares, mas nunca tive qualquer contato pessoal com eles. Alguma vez o senhor foi feito prisioneiro do Estado Islâmico? Oh, não. Trabalhou com o Estado Islâmico? Oh, não. O senhor é casado? Ozu. Em como se chama sua esposa? Afra Ibrahim. Vocês têm filhos? Temos. Quantos? Um menino. Onde ele nasceu? Em Alepo. Onde ele está, agora? Ele morreu na Síria. Ele faz uma pequena pausa e olha para a mesa. A mulher ao seu lado parece triste. Estou começando a me sentir agitado. O senhor pode dizer algo especial em relação a ele? Algo de que o senhor se lembre? Quem? Seu filho. Sei que é difícil, senhor Ibrahim, mas poderia, por favor, tentar responder a pergunta? É importante que o senhor faça isto. Tudo bem. Uma vez, ele estava descendo a colina de bicicleta. Eu tinha dito para ele não fazer isto, porque havia uma colina muito íngreme que saía da nossa casa e ia até a cidade. Bom, ele caiu e quebrou o dedo, e não ficou bem consertado, então ele tinha uma curvinha no dedo. Em que mão? Em que mão? Em que mão foi o machucado? Direita ou esquerda? Olhei para as minhas mãos e me lembrei da mão de Sammy na minha. Foi na esquerda. Sei porque sua mão esquerda se encaixava na minha mão direita, e eu podia sentir seu dedinho curvo. E qual foi a data do nascimento dele? 5 de janeiro de 2009. O senhor já matou alguém? Oh, não. E qual é o hino nacional do seu país? Está brincando? E esta é a sua resposta? Não. Ele se chama Em Guardiães da Terra Natal. O senhor pode cantá-lo sem a letra? Murmurei algumas linhas por entre dentes cerrados. O senhor gosta de ler? Não especialmente. Qual foi o último livro que o senhor leu? Um livro sobre o processo de cristalização do mel. O senhor lê livros políticos? Oh, não. E sua esposa? Não que eu saiba. E qual é a profissão da sua esposa? Ela é pintora. Era. E qual é a situação atual no seu país? É o paraíso na Terra. Senhor Ibrahim, sei que estas perguntas podem parecer um pouco desnecessárias para o senhor, mas elas são parte importante da sua triagem. A situação no meu país é de caos completo e destruição total. Quem é seu presidente? Bashar al-Assad. Quando ele se tornou presidente? E as perguntas continuaram dessa maneira. Eu tenho alguma ligação com o presidente? Onde fica a Síria? Com que países ela faz fronteira? Tem algum rio em Alepo? Como ele se chama? Finalmente, ele começa a perguntar sobre a minha viagem para cá, e eu conto tudo que consigo me lembrar de maneira direta, linear e coerente, exatamente como Lucy Fisher sugeriu. Só que é mais difícil do que eu pensava, porque quando tento responder às suas perguntas, ele frequentemente reage com uma pergunta que eu não estava esperando, algo que me derruba e me leva para outra parte da viagem. Conto a ele da melhor maneira possível como conseguimos chegar à Turquia, sobre o apartamento do atravessador, sobre Mohammed, e a viagem a Leros, sobre Atenas e todas aquelas noites que passamos em Pedion Touareus. Não elaboro. Não conto sobre Nadim. Não quero que ele saiba que ajudei a matar um homem, que sou capaz de ser um assassino. E, por fim, conto como chegamos à Inglaterra. Mas não conto o que aconteceu com Afra antes de chegarmos. Eu não conseguiria nem dizer as palavras em voz alta. Ele me diz que a entrevista acabou. O gravador é desligado e as pastas são fechadas. Um feixe de luz vindo de uma janela retangular perto do teto incide sobre seu sorriso. Ao me levantar, minhas pernas estão entorpecidas, e sinto-me como se, de certo modo, tivessem me roubado a vida. Lucy Fisher está à minha espera. Afra e Diomande ainda não terminaram. Vendo meu rosto, ela vai até a máquina de venda automática e volta com uma xícara de chá quente. Como foi? Ela pergunta. Não respondo. Não consigo falar. Por favor, não perca a esperança. Este é o ponto, ela diz. Há um tom de resignação em sua voz, e ela puxa a mecha do cabelo. É isto que eu sempre digo para as pessoas, entende? Nunca, nunca, nunca perca a esperança. Estava se apagando, diminuindo como fogo à noite. Eu precisava encontrar uma saída. Assim, no dia seguinte, me aventurei para fora do parque. Perguntei aos transeuntes como chegar à Praça Vitória. A praça estava apinhada de gente e de lixo. Os que não tinham aonde ir estavam sentados em bancos debaixo das árvores e em volta das estátuas. Reconheci alguns rostos do parque, alguns traficantes fazendo hora perto da estação ou em frente aos cafés sob as tendas da praça. Havia gatos de rua por toda parte, revirando as latas de lixo. Um cachorro estava deitado de lado, no cimento, com as patas esticadas. Era difícil saber se estava vivo ou morto. Lembrei-me dos cães selvagens de Istambul, e de estar na Praça Taksim com alguma esperança no coração. Existia esperança, então, no desconhecimento do futuro. Istambul parecia um lugar de espera, mas Atenas era um lugar de resignação estagnada, e as palavras de Angeliki passaram pela minha mente. E aqui é o lugar onde as pessoas morrem devagar por dentro. Uma a uma, as pessoas morrem.
Aquela era a cidade de sonhos recorrentes, sem possibilidade de despertar, uma corrente de pesadelos. Um homem ergueu um punhado de combolóis 19. 20 euros, disse, pedra muito bonita. Sua voz estava cheia de desespero e rancor, a frase soando como um pedido, mas havia um sorriso maníaco em seu rosto. Eu pareço ter 20 euros? Perguntei, e me afastei dele. Olhei para os prédios que ladeavam a praça e para as ruas que saíam dela. Havia terraços com toldos e uma sensação de que ali a vida já tinha sido melhor. Em seu mau estado e sua beleza afanada, contavam uma história de abandono. Havia grafites nas paredes, slogans raivosos que não conseguia entender, cafeterias, uma barraca de flores e uma barraca de livros, além de pessoas tentando vender lenços de papel, canetas ou chips para celular. Aquelas pessoas eram como moscas zumbindo em volta da entrada do metrô, seguindo quem saía das escadas rolantes. O homem com os combolóis continuava parado ao meu lado, com o mesmo sorriso enfurecido no rosto. 15 euros, ele tentou de novo. Pedra muito bonita. As cores captaram a luz. Mármore, âmbar, madeira, coral e madreperola. Lembrei-me das contas de oração no Sou em Alepo. O homem empurrou-os para mais perto do meu rosto. 12 euros, muito bonito. Ele disse. Afastei-os violentamente com as costas da mão, e vi que o homem tinha se assustado. Ele se afastou, abaixando as contas. Mostrei-lhe ambas as palmas das minhas mãos. Sinto muito, disse. Sinto muito. O homem acenou com a cabeça e virou-se para ir embora, e eu o impedi. Pode me dizer onde fica a rua Elpida? Elpida? Concordei com a cabeça. Citas Elpida? O homem abaixou a cabeça e murmurou algo em grego. Depois, disse. Está pedindo esperança? Elpida significa esperança. Nenhuma esperança aqui. Agora, havia tristeza em seus olhos, mas então ele riu consigo mesmo. Elpido, disse devagar, enfatizando meu erro. Rua Elpidos. Ele indicou à direita uma rua que saía da praça, e seguiu seu caminho, segurando os combolóis no alto, como um prêmio, um sorriso no rosto. Atravessei a praça e entrei numa rua ladeada por árvores. No final dessa rua havia uma longa fila de refugiados em frente a um prédio com portas de vidro. Havia carrinhos de bebê, cadeiras de roda e crianças, além de nativos trançando pelo caos com seus cachorros. As portas abriram-se e alguns refugiados saíram carregando sacolas, enquanto outros entravam. Na esquina havia uma multidão, alguns em pé, outros sentados nos degraus do lado de fora de outro conjunto com portas de vidro. Pessoas cumprimentavam-se e conversavam entre elas. Assim que viam os amigos, as crianças corriam para a rua para brincar. A placa na entrada dizia, o Centro da Esperança. E havia algo em tudo aquilo que me deixou mais determinado a ir embora. Reparei que as mulheres e crianças entravam, enquanto os homens esperavam do lado de fora, alguns se sentavam nos degraus, outros olhavam pelos vidros, outros voltavam para a praça. Esperei, dando um tempo, e um homem veio até a porta. Trazia óculos escuros espelhados na cabeça, que abaixou para o nariz ao sair. Os óculos lembraram-me os agentes de polícia do acampamento de Leros, e eu estava prestes a ir embora quando o homem me cumprimentou calorosamente em árabe. Explicou que ali era um centro apenas para mulheres e crianças, onde elas podiam tomar um banho quente e uma xícara de chá, onde as crianças podiam brincar e as mães recentes podiam amamentar seus bebês. Voltei para o parque, peguei Afra, e juntos caminhamos até a Praça Vitória. Ela estava calada, farejando o ar como um cachorro, provavelmente criando imagens em sua cabeça. O café, o lixo, a urina, as árvores, as flores. No Centro da Esperança, fomos acolhidos pelo homem com óculos espelhados, e Afra recebeu um número para poder entrar na fila e tomar uma ducha. Disseram-me para voltar dali a algumas horas. Espiei pelo vidro. À direita, atrás de uma estrutura de madeira, crianças brincavam. Havia pinturas na parede, legos, bolas e jogos de tabuleiro no chão. Afra foi levada até uma cadeira. Recebeu uma xícara de chá e um prato de biscoitos. Estava sorrindo, então fui embora. Primeiro, voltei para a praça e achei um café com internet. Fazia um tempo que não checava meus e-mails, e esperava ter notícias de Mustafa. 12 de abril de 2016 Caro Nuri. Na semana passada, fui a um jantar oferecido aos refugiados, e lá conheci um homem e uma mulher. A mulher trabalha com refugiados num distrito próximo, ajudando recém-chegados a se adaptar. O homem é um apicultor local. Contei aos dois que eu tinha uma ideia de ensinar apicultura a refugiados e desempregados. Ambos ficaram muito impressionados. Estão me ajudando a montar isto com algum investimento local. Espero que logo eu esteja dando workshops para voluntários. As colmeias estão se desenvolvendo. Nuri. Estas abelhas pretas britânicas são muito diferentes das abelhas sírias. Pensei que elas jamais fossem trabalhar abaixo de 15 graus, mas elas trabalham em temperaturas muito mais baixas e até continuam a trabalhar na chuva. As abelhas captam néctar de flores ao longo da via férrea, de jardins particulares e parques. Meu caro Nuri, não sei onde você está. À noite, abro o mapa no chão e tento imaginar onde você estaria. Espero você. Mustafa. Até no e-mail eu podia escutar a volta do entusiasmo na voz de Mustafa, aquela infantilidade inocente que o havia acompanhado e conduzido pela vida. Caro Mustafa, lamento não ter estado em contato e ter te deixado tão preocupado. Prometo que vou achar uma maneira de chegar à Inglaterra. Tem sido um período difícil. Afra e eu estamos em Pedion Touarels, um grande parque na cidade de Atenas. Estou me esforçando para achar, ou mesmo imaginar uma saída, mas sairemos daqui e estaremos na Inglaterra antes que você se dê conta. A maioria das pessoas está presa aqui.
Assim, muitos chegam, e não são muitos os que saem. Mas tenho dinheiro e os passaportes. Preciso fazer alguma coisa logo, porque tenho medo de não conseguir sobreviver aqui por muito mais tempo. Penso em você e na sua família. Penso nos campos de lavanda e urze, nas abelhas pretas da Inglaterra. Você está fazendo um trabalho incrível. Quando eu chegar aí, trabalharemos juntos nesses projetos. Arrumarei um jeito. Nuri. Saí do café e me sentei em um banco ao lado do cachorro semi-morto, que levantou uma pálpebra pesada, muito de leve, e depois voltou a contemplar os pés dos transeuntes. Um homem sentou-se ao meu lado. Tinha um celular e um bloco no colo. Batucou os dedos nesse bloco e depois olhou para mim. Em seguida, seus olhos percorreram a praça e ele olhou sobre o ombro. Reparei que suava muito. Está esperando alguém? Perguntei. O homem confirmou com um gesto de cabeça, ainda distraído. De onde você é? Perguntei. Síria. Da parte kurda? Ele olhou para mim e assentiu em silêncio. Sorriu de volta, mas sua mente estava em outro lugar. Por fim, surgiram um homem e uma mulher. Pensei que vocês não viriam. Ele disse. Trouxeram tudo? Tudo que você mandou a gente trazer. O homem disse. Vamos embora. Faz um tempo que ele está esperando. Não vai estar de bom humor. Quis perguntar com quem eles iriam se encontrar, mas o homem enfiou o celular e o bloco na mochila, e olhou para mim direto nos olhos, agora com confiança. Prazer em conhecê-lo. Desejo-lhe um dia de luz matinal. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, os três partiram em direção à estação do metrô. Afra saiu do centro da esperança cheirando a sabonete, o rosto macio e reluzente de creme, e usando um novo lenço de cabeça. Percebi, de repente, o quanto eu cheirava mal. Afra, eu disse, enquanto voltávamos para o parque. Estou fedendo. Ela disse, tentando não sorrir. Preciso achar um lugar para tomar uma ducha. Com certeza. Está ruim. Muito. Você ao menos poderia tentar mentir. Cheirei minhas axilas, surpreso em como tinha me acostumado com o cheiro. Estou com o cheiro das ruas, eu disse. Você está cheirando a esgoto, ela disse, e me inclinei tentando beijá-la. Ela contraiu o rosto e me empurrou, rindo, e naquele instante éramos os dois as pessoas que costumávamos ser. Ao entrarmos no parque e caminharmos por entre as sombras das árvores, meus membros ficaram muito pesados e minha boca ficou seca de ansiedade, lembrando-me de tudo que havia acontecido naquele lugar. Este é o maior céu que eu já vi, o menino disse para a menina ao seu lado. Os dois olharam para cima e eu também. Não havia nuvens naquele dia, nem vento, o sol estava forte e o lugar reluzia de verde e amarelo, uma mostra dos meses de verão que viriam. Por entre as folhas, bem longe, o céu era grande, azul e luminoso, quase tão grande quanto o céu sobre o deserto, e para aquele menino ele continha promessas. Quando a noite chegar, ele vai estar cheio de estrelas. Ele disse para a menina. Vamos poder fazer uma porção de desejos. E como menino, fiz um desejo ao céu azul. Desejei chegar à Inglaterra. Olhei para cima e deixei o desejo preencher a minha mente. Imaginei as abelhas pretas e as colmeias. Pensei no e-mail de Mustafa. Lembrei-me da minha resposta. Arrumarei um jeito. Fomos até nosso lugar no cobertor. Agora, os grilos estavam mais barulhentos. Os gêmeos ainda não tinham voltado. O cobertor deles continuava onde eles o haviam deixado, o guarda-sol continuava aberto e apoiado de lado, um par de tênis novo debaixo dele. Ao cair da noite, Angelique chegou, enrolada em um cobertor, tomando um lugar junto à árvore, ao lado de Afra. Cutucava as crostas de ferida nos braços, os minúsculos ferimentos tinham começado a sarar. Conforme ela ajustava o cobertor, abrindo para enrolá-lo com mais firmeza ao redor dos ombros, notei que seus seios tinham parado de vazar, restando apenas manchas secas em seu top branco. Ela começou a conversar comigo sobre Atenas, histórias que havia escutado sobre a antiga civilização. Contou-me como tinha visto uma equipe de jovens estudantes de arqueologia escavando à procura de tesouros junto à estação Monastiraki, e contou-me sobre o mundo oculto sob as igrejas. Mais tarde, ficou calada. Tirou o talco da sua sacola e espalhou-o sobre o rosto e os braços. Depois, bebeu sua água lentamente e observou as crianças brincando, mantendo as mãos no colo. O cheiro do talco e os ritmos de Angelique tinham passado a ser familiares para mim. Afra ficava diferente quando Angelique estava lá. Sentava-se e escutava tudo o que ela dizia, ainda que não entendesse tudo o que ela dizia, e de vez em quando Angelique colocava a mão no braço de Afra, ou cutucava-a para ter certeza de que ela estava prestando atenção. Você nunca vai me contar de onde veio? Perguntei, depois que Afra tinha adormecido. Da Somália, caso precise saber. Por que você não queria me contar? Ela desamarrou o turbante, rearranjou e ajustou-o novamente. Não gosto de falar nisso porque machuca meu coração. Fiquei calado. Talvez ela não quisesse conversar comigo por eu ser homem. Talvez fosse um homem quem tinha feito alguma coisa contra ela. Não quis forçar sua história, mas talvez ela tenha percebido minha aceitação, e isso ajudou a relaxar, porque ela disse. Tinha pouquíssima comida. Uma miséria terrível. Tive que ir embora, então fui para o Quênia. Eu estava grávida, não queria que meu bebê nascesse na minha terra, para sofrer como eu. Ela fez uma pausa e continuei calado. No Quênia, fiquei num grande acampamento chamado Dadaab, mas eles diziam que aquele acampamento iria fechar. Achavam que combatentes do Al-Shabaab da Somália estavam usando o acampamento para contrabandear armas. E éramos muitos. Queriam se livrar de nós, despejar a gente, então saí de lá e fiz uma longa viagem até aqui. Ela parou de falar e vi que procurava algo na sacola. Por fim, tirou uma bolsinha.
Eles levaram-me a beber quando cheguei a Atenas. Aqui dentro tem um cacho do cabelo ela. Uma noite, enquanto eu dormia no parque, alguém tira ela dos meus braços. Sei que puseram drogas na minha água, envenenaram ela para eu não acordar, porque em geral eu acordo com o mínimo movimento e o mínimo som que ela faz. Como foi que pegaram ela sem eu perceber? Eles me envenenam, eu sei. Sua voz falhou e não fiz mais perguntas, mas percebi que ela pensava nisso agora, que as lembranças da Somália e da sua bebê estavam preenchendo sua mente e seus sentidos, da maneira como a lembrança do calor e da areia do deserto sírio voltava, me envolvia e enchia meu coração. Agora, o fogo estava forte, e o rosto dela estava belo e escultórico sob sua luz, mas o talco lhe dava um aspecto pálido. Sabe, às vezes eu me lembro que meu país é muito lindo, tem o Oceano Índico e ele cintila azul e parece o paraíso. Tem areia dourada e praia, pedras e algumas casas como palácios brancos. A cidade é agitada com cafés e lojas. Mas a situação ali é muito ruim. Ela, então, olhou para mim pela primeira vez. Não posso voltar porque quando estou na Somália não tem nada à frente, nada avança. Agora, aqui neste lugar, tem adiante. Tem? Pensei que você tivesse dito que não tinha. Ela refletiu por alguns momentos e depois disse. Era nisto que eu acreditava. Ficou quieta por um tempo, e disse, a seguir, eu quero encontrar trabalho, mas ninguém me quer. Inglês não é bom aqui. Pessoas daqui não gostam de mim. Nem os gregos conseguem trabalho. Eles vendem lenços de papel na rua. Quantos lenços de papel as pessoas precisam comprar? Será que esta é uma cidade de choro? Ela riu, e me lembrei, de repente, da risada que eu tinha escutado pela janela, lá na escola. Na manhã seguinte, Angelique tinha saído e Afra desenhava. Estava sentada sobre o cobertor, de pernas cruzadas, usando as duas mãos para criar uma imagem. Na mão direita ela segurava o lápis e com as pontas dos dedos da mão esquerda acompanhava os sulcos das marcas na página. Estava surgindo uma imagem e parecia um lugar de um sonho, um deserto encontrando uma cidade, as linhas e dimensões distorcidas, as cores misturadas, mas eu podia ver a alma de Afra nas linhas do papel, a maneira como pareciam se mover com luz e vida. Este é para Angelique, ela disse, e quando terminou, me pediu para pô-lo debaixo do cobertor para não voar para longe. Fomos até o centro da esperança. Deixei Afra ali e fui até a praça, esperando ver o homem do dia anterior. Sentei no mesmo banco e esperei. A certa altura, o homem com os combolóis passou, indo em direção ao metrô. Cumprimentou-me levantando as contas. Encontrou Elpidos? Exclamou. Encontrei, obrigado. Elpida significa esperança, repetiu, como tinha feito da outra vez, jogando um pedaço de pão amanhecido no chão, para o cachorro, mas o cachorro não se mexeu. Cerca de uma hora depois, avistei o homem que estava procurando, parado junto à estátua da praça com um grupo de outros jovens, homens e mulheres. Fumavam e riam, e havia duas funcionárias da ONG entre eles, usando camisetas verdes e carregando mochilas. Esperei até a maior parte do grupo ter se dispersado, e o rapaz estar sentado no muro baixo. Estava com o bloco aberto e escrevia. Parecia mais relaxado do que no dia anterior. Levantei-me e me sentei ao seu lado. Ele ficou um bom tempo entretido com sua escrita, mas acabou levantando os olhos para ver quem estava sentado ao seu lado. Posso perguntar uma coisa? Eu disse. Claro, ele respondeu, continuando a escrever. Quero achar um atravessador. Fiquei pensando se você poderia me ajudar. Tive a impressão de que era para lá que aquele casal estava indo ontem. O homem, então, fechou o bloco e mudou sua posição no muro, de modo a ficar de frente para mim. Sorriu. Você é muito observador. Então, tenho razão? Você pode me ajudar? A maioria dos bons mora na escola. Ele disse. Posso apresentar você. Aonde você quer ir? Inglaterra. Ele riu, como faziam todos. ¿Está maluco? Ou vai ver que é muito rico. É o lugar mais caro e mais difícil de chegar. Por que é tão caro? Perguntei. Porque é mais difícil chegar lá. Além disto, as pessoas acham que estarão mais seguras ali, e há uma boa chance de receberem ajuda, desde que te concedam asilo. Tomei consciência do dinheiro na minha mochila. Se alguém soubesse disso, me matariam para consegui-lo. Meu nome é Baron, ele disse, estendendo a mão. Você está falando sério? Estou. Gostaria que eu acertasse alguma coisa para você? Com certeza. Ele tirou um celular da mochila e se afastou vários metros, falando com alguém por alguns minutos, antes de voltar. Quantos são? 2. Dá para vocês estarem amanhã, à 1 da tarde, em um café, em Acharnon. Concordei, mas estava começando a me sentir enjoado, e minha camiseta estava ensopada de suor. Baron enfiou o celular de volta na mochila e tornou a se sentar ao meu lado. Encontro vocês aqui às 12h45 amanhã e levo vocês até o café. Não se esqueçam de trazer os passaportes, e por favor, não se atrasem. Ele não gostará disto. Devo trazer dinheiro? Ainda não. Naquela noite, duas mulheres carregando muitas sacolas pegaram os cobertores dos gêmeos e os guarda-sóis para si. Eu estava prestes a impedir essas novas refugiadas de se sentar, de fazer daqueles cobertores sua nova casa, quando me ocorreu que, provavelmente, os gêmeos não voltariam. Tinha esperado que eles reaparecessem, voltassem a se sentar, rindo, lutando e jogando nos seus celulares. Para minha surpresa, as mulheres não pareciam nervosas por estar ali, olhavam em volta com certa satisfação, como se tivessem acabado de chegar de algum lugar muito pior.
Tiraram os sapatos antes de pisarem no cobertor, e depois de cerca de meia hora, depois de fazerem algumas chamadas por celular e comer algumas maçãs, começaram a fazer algo com linhas coloridas. Sentaram-se uma em frente à outra, e uma das duas começou a tecer, enquanto a outra segurava as pontas. Em outro lugar, alguns homens jogavam baralho, e riam. Depois, começaram a cantar músicas em urdu, com algumas palavras árabes misturadas. O vento soprou e trouxe com ele o cheiro de condimentos e calor, o fogo crepitava e alguém estava cozinhando. Pediam Touaréus estava se tornando uma nova casa para as pessoas. Sapatos enfileirados ao lado de cobertores e tendas, roupas penduradas em árvores, jogos de baralho, música e cantoria. E embora eu pudesse ter encontrado algum conforto nisso, senti-me sufocado por aqueles resquícios vagos de uma antiga vida. Puxei a mochila para junto do peito. Aquele dinheiro era nossa única saída, e no dia seguinte nos encontraríamos com o atravessador. Por causa disto, não consegui dormir. Fiquei sentado a noite toda, ao lado de Afra, ouvindo sons na mata, esperando o sol nascer e dourar as folhas. No dia seguinte, Afra e eu fomos até a Praça Vitória e embora tivéssemos chegado meia hora antes, Baron já estava lá, sentado no banco com um bloco no colo, escrevendo. Ao nos ver, ele se levantou e disse que deveríamos esperar ali por um tempo, para não chegarmos cedo demais ao café. O atravessador também não gostaria disto. Ele tornou a se sentar e continuou escrevendo. Tentei ler, mas sua letra era muito pequena. Enfiada na capa do caderno havia uma fotografia de uma moça com o uniforme do exército. Em quem é a mulher na foto? Perguntei. Minha namorada. Ela morreu. Estou reescrevendo o meu diário. Reescrevendo? Ele ficou um bom tempo sem falar, e eu olhei para o cachorro semi-morto, que agora olhava para mim e abanava o rabo. Quando cheguei na Turquia, o exército me pegou, Baron disse, por fim, soltando as palavras num único fôlego. Éramos 31 ao todo. Eles nos capturaram e nos revistaram. Pegaram 3 de nós e deixaram o restante seguir viagem. Por quê? Porque somos kurdos. Eu estava escrevendo um diário. Fazia 2 anos que estava escrevendo, e eles o encontraram na minha mochila e viram uma palavra, apenas uma palavra, Kurdistão. Levaram-me para a cadeia e disseram, e o que é aquela palavra? E eu respondi, em Kurdistão. Tive que dizer, porque eles já sabiam. Então, eles me deixaram preso por 1 mês e 3 dias. Depois, me deixaram ir. Mas ficaram com meu passaporte 900 euros, e queimaram meu caderno. O dinheiro e o passaporte não tinham importância para mim, mas o caderno continha minha vida, e chorei quando queimaram. Eles tiraram minhas impressões digitais e escanearam meus olhos, e paguei 200 euros para o guarda me deixar ir corri para uma cidade curda e de lá liguei para meu pai. Ele fechou o caderno, com uma mão pousada sobre ele. Como é que você continua aqui? Perguntei. Estou tentando juntar bastante dinheiro para ir embora. Meu irmão está na Alemanha. Quero chegar lá antes que ele se case. À entrada do metrô, o homem com os combolóis aproximava-se das pessoas que saíam das escadas rolantes. Espero que você vá ao casamento do seu irmão, Afra disse. Nós 3 caminhamos juntos até a Charnon. Ao chegarmos ao café, Baron apontou discretamente para um homem sentado sozinho, no canto esquerdo mais distante. Usava gola alta preta e paletó de couro preto, e bebia café gelado de um copo de plástico com canudo. Havia algo imediatamente ridículo em relação àquele homem, mas quando olhei para trás, para perguntar a Baron se aquela era a pessoa certa, ele já não estava ali, e aquela seria a última vez que eu via. Com relutância, levei Afra até a mesa onde o homem agora sorvia, ruidosamente, o que restava do seu café. Boa tarde, eu disse em árabe. O homem levantou os olhos, como se não estivesse esperando ninguém. Depois, sem dizer nada, tirou a tampa do café e enfiou os dedos no copo de plástico, tentando pegar um cubo de gelo. Zunuri e esta e a Afra. O senhor deve estar nos esperando. O homem conseguiu pegar o gelo e jogou na boca, mordendo. O senhor fala árabe? Perguntei. Sentem-se, ele disse em árabe. Nós 2 nos sentamos, e talvez eu estivesse nervoso, ou talvez houvesse algo no silêncio daquele homem, mas comecei a devagar. Encontramos Baron na praça, ele disse que o senhor poderia nos ajudar, ele ligou para o senhor ontem e disse para trazermos nossos passaportes, o que eu fiz, estão logo aqui. Ainda não, ele disse, abruptamente. Suas palavras detiveram minha mão. Ele sorriu, provavelmente pela minha súbita obediência, depois mordeu com mais força o cubo de gelo, fazendo uma careta que fez seu rosto ficar com a aparência de um menino de 9 anos. Era incrível o poder que aquele homem criança tinha. Numa vida normal, possivelmente ele estaria lutando para dar conta das despesas em alguma quitanda de um beco em Damasco. Em seus olhos, havia um brilho de algo sombrio e desesperado, como os homens na mata. E esta é sua esposa? Ele perguntou. Zu a Afra. A senhora é cega? Sou, ela disse simplesmente, mas com um toque de sarcasmo na voz que só eu pude perceber, e quase pude escutá-la prosseguindo com um homem esperto. Isto é bom, ele disse. Pobre mulher cega, menos suspeito. A senhora terá que tirar esse jabe e tingir o cabelo de loiro. Não há muito que possamos fazer com você, ele me disse. Mas você não é uma causa completamente perdida. Barba bem feita, camisa limpa. Trabalhe a sua expressão. Sobre a mesa, o celular do homem vibrou e acendeu. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou, uma contração na face, maxilar travado. Virou o celular para baixo, sobre a mesa. Então, aonde vocês querem ir? Inglaterra. Todo mundo ri, eu disse. Ambicioso. Caro. Apaixai o rosto.
O dinheiro na minha mochila estava me deixando nervoso. Era como se eu estivesse carregando uma sacola cheia de ovos. 2.000 euros até a Dinamarca. 3.000 até a Alemanha, disse o atravessador. Depois fez uma pausa. Vocês ganharão muito mais indo para um desses lugares. Quanto até a Inglaterra? 7.000 para os dois. 7.000. Afra disse. Isto é loucura. Quanto custa uma passagem de avião daqui para a Inglaterra? O homem voltou a rir, ela contraiu o rosto e se virou de costas. Isto não é uma viagem para a Inglaterra, ele disse. Vocês estão pagando pelos nossos serviços. A Inglaterra é um lugar especial, vocês estarão mais seguros e para nós é mais difícil levá-los até lá. Este é o custo adicional. Parecia que Afra queria cuspir nele. Cutuquei o pé dela com o meu. É por isto que queremos ir para lá, eu disse. Estamos cansados, muito cansados, agora. Mas não temos todo esse dinheiro. Quanto vocês têm? 5.000, em dinheiro vivo? Olhei por cima do ombro. O homem ergueu as sobrancelhas. Você está andando com esta quantidade de dinheiro vivo? Não, eu disse. Tenho um pouco em dinheiro e o resto está numa conta particular. Faço qualquer coisa. Arrumo trabalho para conseguir o dinheiro. Recolho lixo, lavo carros ou janelas, qualquer coisa. Onde você pensa que está? Nem os daqui conseguem arrumar trabalho. Para mim basta, disse Afra, levantando-se para ir embora. Agarrei seu braço. Vendo meu desespero, o homem sorriu. Você pode trabalhar para mim, ele disse. Em que tipo de trabalho? So entregas. Só? Os outros são moleques, ainda não podem dirigir. Preciso de alguém que possa dirigir. Você dirige? Confirmei com a cabeça. Você pode trabalhar para mim durante 3 semanas. Se comportar, a gente acerta em 5.000 euros para os dois. Tudo bem, eu disse, e estendi a mão para apertar a dele, mas em vez disto, ele deu um grande sorriso e uma risadinha. Afra estava novamente calada, mas eu percebia sua raiva. Vocês terão que vir ficar comigo, o homem disse. Por quê? Para eu ter certeza de que você não fuja com o carro e os pacotes. O resto do gelo no copo de plástico tinha derretido, e ele se inclinou para frente, pondo o canudo na boca e chupando ruidosamente, como tinha feito antes. E desse jeito eu saberei que você não vai fugir porque terei Afra. É este seu nome, não é? E antes que ela pudesse responder, ele ergueu a mão e pediu ao garçom um pedaço de papel e uma caneta para anotar um endereço. Encontrem-me aqui amanhã, às 10 da noite. Se vocês não vierem, vou deduzir que mudaram de ideia. Era começo da tarde quando voltamos para o parque. Crianças brincavam com bola no espaço entre as tendas e cobertores. Outras disputavam bolinhas de gude. 2 delas tinham construído uma vila no chão, com pedras e folhas. A ideia de deixar aquele lugar encheu-me de energia, me deu esperança, mas mais tarde vi-me percorrendo os grupos de crianças, esperando avistar Mohammed entre elas. Aqueles olhos negros, a maneira como se enchiam de medo e perguntas, eu quase podia vê-la à minha frente. Foi Sami quem desapareceu da minha mente, e por mais que eu tentasse trazê-la à vida, invocar uma imagem sua, não conseguia. Angelique já estava sentada debaixo da árvore, esperando por nós. Seu rosto estava novamente coberto de talco, e as mãos estavam pousadas no colo. Havia uma quietude nela quando ficava assim, uma solidão que eu não suportava ver. Em algum lugar distante um bebê chorava, e vi que seus seios estavam novamente vazando. O cheiro forte de leite azedo pairava à sua volta. Afra pediu-me para pegar o desenho debaixo do cobertor e entregou-o a Angelique. Você desenhou isto? Afra confirmou. É para você. Angelique olhou para a pintura e de volta para Afra, um olhar demorado, e pude ver as perguntas em seus olhos, mas ela ficou mais um tempo sem dizer nada, ali sentada com a pintura nas mãos, olhando-a de relance de vez em quando, e depois tornando a erguer os olhos para as crianças que brincavam, ou para algo em sua mente. Aqui, eles escondem tudo que não querem que o mundo veja. Mas esta pintura me lembrará de outro mundo, de um mundo melhor. E talvez ela soubesse que estávamos indo embora, porque começou a chorar e depois passou a noite toda bem ao lado de Afra, deitando-se junto a ela, pousando uma mão no seu braço, e as duas dormiram juntas, como irmãs. A entrevista. Diomande e o marroquino estão na sala de visitas tomando sua nova bebida preferida, chá com leite. Devem ter me ouvido levantar, porque uma caneca fumegante sobre a mesa de jantar espera por mim. Junto-me a eles, enquanto Afra continua dormindo. Com o chá quente nas mãos, vou até as portas de vidro olhar para fora. Hoje, o pátio resplandece com a luz do sol. A cerejeira no meio, com suas raízes retorcidas, está cheia de passarinhos, deve haver cerca de 30, todos churiando e tagarelando. Atrás, o jardim da proprietária derrama sobre a cerca de madeira flores vermelhas e roxas, pétalas caídas sobre as lajotas. Acho a chave atrás das cortinas e abro as portas para deixar entrar ar e o cheiro distante do mar. Diomande está contando a o marroquino sobre a entrevista. Acho que ir muito bem, ele diz, com um sorriso tão largo que toma todo o seu rosto.
O marroquino comemora com ele, batendo na palma da sua mão. Eu disse para eles o que você disse. Mãe, irmã, vida difícil. Mas eles me fazem perguntas bem esquisitas. Como o quê? Qual é o hino nacional? Me pedem para cantar ele. E você cantou? Diomande levanta-se e com a mão no peito começa a cantar, com aquele mesmo sorriso largo no rosto. Nós te saudamos, ó terra da esperança, país da hospitalidade. Tuas legiões tão plenas de valentia, ressaltaram sua dignidade. Teus filhos, amada Costa do Marfim, orgulhosos artesãos da tua grandeza, todos reunidos pela tua glória, te construiremos com alegria. Orgulhosos cidadãos da Costa do Marfim, o país convoca a todos nós. Se restauramos a liberdade pacificamente, será nosso dever ser um exemplo da esperança prometida à humanidade. Forjando, conjuntamente, na nova fé a pátria da verdadeira fraternidade. Você sabe ele em inglês? Diomande confirma com a cabeça. Você cantou em inglês para eles? Cantei. Por quê? Qual é o problema? Perguntai. A letra retrata um quadro muito positivo. Diomande volta a se sentar, abatido. Mas eu conta para eles. Eu conta para eles vida muito dura. Conta para eles sobre a Líbia e a prisão, e ser espancado até achar que vou morrer. Conta para eles da vida da minha irmã e mãe difícil por causa da guerra civil. Não tenho trabalho e minha mãe me manda procurar vida melhor. Conta para eles tudo isto. Conta para eles que aqui tem esperança. Aqui pode ser que eu ache trabalho. Posso limpar, posso cozinhar, posso ensinar, tenho muita habilidade. Agora, os passarinhos silenciaram, e as costas de Diomande estão tão curvas que as asas debaixo da sua camiseta parecem estar se abrindo. Também conta para eles como é lindo lá, meu país, como eu amo estar lá. O marroquino está pensativo, olhando para o pátio, às vezes me olhando de relance com uma pergunta nos olhos, mas seja o que for, ele não pergunta. Diomande decide que quer ir ao parque de diversões. Ouço essa música louca o tempo todo e vejo as luzes sobre o mar. Podemos ir? Ele diz. O marroquino fica animado com a perspectiva de ter companhia. Geht's, vamos. Quando virmos as luzes e o mar, e ouvirmos a música, todos os problemas e preocupações serão como um pequeno grão de areia. Eles insistem para que eu vá com eles. Arrastam-me, uma mão cada um, até a escada, para que eu suba e me apronte. Quando chego ao nosso quarto, vejo Afra já vestida e novamente sentada na beira da cama. Mas desta vez ela está chorando. Ajoelho-me em frente a ela. As lágrimas jorram dos olhos dela como rios escuros. Qual é o problema, Afra? Pergunto. Ela enxuga o rosto com as costas da mão, mas as lágrimas continuam caindo. Desde que contei ao médico sobre a bomba, não consigo pensar em outra coisa. Posso ver o rosto do Sami. Posso ver seus olhos olhando para cima, para o céu. Fico me perguntando o que ele sentiu. Estava com dor? O que ele sentiu quando olhou para o céu? Será que ele sabia que eu estava ali? Pego a mão dela na minha, mas não consigo segurá-la por muito tempo porque sinto um calor subindo pela minha coluna, ao longo do pescoço e entrando na minha cabeça. Sollte a EME afasto dela. Vou dar um passeio com o marroquino. Mas, vou dar um passeio com ele e Diomande. Tudo bem, ela diz baixinho. Divirta se. Ainda consigo escutar suas palavras. Havia muita tristeza na sua voz. Mesmo enquanto caminhamos pelo pier de madeira e entramos no parque de diversões, arrebanhados por um tornado de escorregadores, montanhas russas e carrinhos de bate-bate. E divirta-se, ecoa em minha mente, mesmo quando Diomande fala sobre a Costa do Marfim. O mar é como cristal, ele diz, não como este aqui. Este parece merda. Não. O mar lá é como o céu. Muito claro. Você podia ver todos os peixes nadando. É como vidro. E quando o sol se põe, tudo fica vermelho, o céu, o mar. Vocês deviam ver isso. Tudo vermelho. Ele abrange o céu com a mão e me lembro das pinturas de Afra. Passeamos pelo quebra-mar, de modo que ficamos perto da água. Sentamo-nos em um café, na arcada. Ele cheira vinagre e sorbet. O marroquino tem uns trocados no bolso, então compra para nós uma bebida vermelho vivo para que possamos pensar no céu da Costa do Marfim. Tem gosto de plástico sabor cereja, e é feita com gelo moído. Você está bem quieto, Diomande me diz, seus olhos escuros iluminados pelo sol, de modo a se tornarem, agora, um marrom ardente. Como é o mar na Síria? O marroquino pergunta. Eu vivo perto do deserto, respondo. O deserto é tão perigoso e lindo quanto o mar. Então, nós três ficamos ali, sentados em silêncio por um longo tempo, olhando a extensão da água, imaginando nossos próprios países, é o que eu acho, o que perdemos, o que foi deixado para trás. Quando voltamos, o sol está se pondo, e um vento forte sopra pelo pier, de modo que sua estrutura rende e chacoalha. No B&B, Afra não está na sala de visitas, nem na cozinha. Encontro-a no quarto, deitada na cama desta vez, o rosto ainda molhado de lágrimas. Segura a bola de gude e rola a nos dedos. Às vezes, rola-a sobre os lábios, ou ao longo do pulso. Não fala comigo quando entro no quarto, mas quando me deito a seu lado, ela diz, Nuri, você tem notícia de Mustafa? Você não vai parar de me perguntar? Digo. Oh não. É por causa dele que estamos aqui. Não digo nada. Você está perdido nas trevas, Nuri, ela diz. É um fato. Está completamente perdido em algum lugar na escuridão. Olho para seus olhos, tão cheios de medo, perguntas e nostalgia, e tinha pensado que era ela que estava perdida, que era Afra quem estava presa nos lugares escuros da sua mente. Mas agora posso ver o quanto ela está presente, o quanto tenta chegar até mim.
Fico ali até ver que ela adormeceu, e então desço para o andar de baixo. A sala está silenciosa esta noite, o marroquino está na cozinha, ao celular, andando de um lado a outro, e de vez em quando altera a voz. Diomande tomou uma ducha depois do parque de diversões, e ficou no seu quarto. Há 2 ou 3 moradores sentados ao redor da mesa de jantar, jogando baralho. Sento-me ao computador. A luz da TV cintila na sala. Baixo meus e-mails rapidamente, antes de ter chance de mudar de ideia. Há uma mensagem de Mustafa. 11 de maio de 2016. Caríssimo Nuri, eu me pergunto se conseguiu sair de Atenas. É difícil para mim ficar aqui sentado sem saber se você e Afra estão bem. Espero que você esteja vindo para cá. Hoje choveu o dia todo, e sinto falta do deserto e da luz do sol. Mas aqui também tem coisas boas, Nuri, e queria que você estivesse aqui para ver. É um lugar colorido, cheio de flores agora, na primavera. Acabei de dar meu 3º workshop semanal para voluntários. Um deles era uma síria, que chegou aqui com a mãe e o filho, outro era um refugiado congolês que se lembra de ter colhido mel na selva, e um aluno afegão já está perguntando como conseguir sua primeira rainha. No momento, tenho 6 colmeias para ilustrar a apicultura, e o projeto cresce a cada semana. Estas abelhas são mansas, não como as abelhas sírias. Posso até recolher o mel sem o equipamento de proteção. Sei quando estão prestes a ficar agressivas porque mudam de timbre. É uma experiência maravilhosa ficar no meio delas, assim exposto, e estou começando a conhecê-las. O zumbido delas é lindo. Quando você ouvir sua música, seu coração se encherá de ternura até a borda. Mas, às vezes, este som me lembra tudo que perdemos, e sempre penso em você e Afra. Espero ter logo notícias suas. Mustafa digita uma resposta e aperto enviar. Caro Mustafa, Afra e eu chegamos à Grã-Bretanha. Agora, faz 2 semanas que estamos aqui. Lamento não ter entrado em contato antes. Foi uma viagem muito difícil. Estamos num B&B no extremo sul da Inglaterra, perto do mar. Preciso ficar aqui até ter minhas entrevistas, e até descobrir se vão nos conceder asilo. Estou preocupado, Mustafa, estou preocupado que eles nos façam ir embora. Estou muito feliz em saber sobre o seu projeto. Gostaria de poder estar aí com você. Nuri, penso no tom frio do meu e-mail, no fato de estar aqui por tanto tempo e não contatar meu primo. Estou aqui por causa de Mustafa. Fugi de Atenas por causa da esperança e da vontade que ele me transmitiu, mas de alguma maneira fui engolido pela escuridão dentro de mim. Mando outra mensagem. Mustafa, acho que não estou bem. Desde que cheguei aqui, minha mente está esfacelada. Acho que estou perdido nas trevas. Estou prestes a desconectar, quando chega um e-mail. Nuri, fico muito feliz em saber que você, finalmente, está no Reino Unido. É uma notícia incrível. Por favor, mande-me seu endereço. Acho o endereço em uma carta no quarto, e volto ao computador, onde copio e aperto enviar. Não digo nada mais a Mustafa e não há resposta depois disto. Adormeço numa poltrona, e quando acordo está escuro e a sala de visitas está vazia. Mas posso escutar a bolinha de gude rolando pelo assoalho de madeira. De início, não consigo ver Mohamed, mas depois percebo que ele está sentado debaixo da mesa, com a mesma camiseta vermelha e o short azul que usava da última vez. Agacho-me para olhá-lo nos olhos. O que está fazendo aí embaixo, Mohamed? Aqui é a minha casa, ele diz. É de madeira, como em Os 3 Porquinhos. Você se lembra de quando me contou essa história? Eu te contei essa história. Só te contei uma história, a da Cidade de Bronze. A única pessoa para quem eu li aquela história foi o Sami, porque achei o livro um dia numa barraca do Sol. Ele não me escuta. Está ocupado, rolando a bolinha de gude pelas frestas da madeira. Depois, ele a enfia debaixo do tapete. Você gosta da minha casa? Ela não quebra como as casas lá do meu país. Não é bonita, tio Nuri? Sinto uma dor aguda na cabeça, tão repentina e intensa que preciso me levantar, fechar os olhos e apertar com força a testa com os dedos. Mohamed puksa o mój pullover. Tio Nuri, você vem comigo? Lá onde? Ele enfia a mão na minha e me leva para a porta de entrada. Assim que a abro, percebo que tem alguma coisa errada. À frente, além dos prédios, o céu brilha branco e vermelho. De algum lugar não muito longe, há um guincho selvagem, metal com metal, como uma criatura sendo arrastada para a morte, e quando o vento sopra, traz com ele o cheiro de fogo, de coisas queimando e cinzas. Atravesso a rua de mãos dadas com Mohamed. As casas estão bombardeadas e parecem carcaças com a luz do céu lampejando atrás delas. Seguimos pela rua. Mohamed arrasta os pés na poeira. É muito densa, como se estivéssemos andando na neve. Há carros queimados, varais com roupas pendurados em sacadas abandonadas, fios elétricos balançando baixo sobre a rua, pilhas de lixo nas calçadas. Tudo cheira a morte e borracha queimada. À distância, sobe uma fumaça, espiralando no horizonte. Mohamed puxa-me pela mão o tempo todo que descemos a colina, até chegarmos ao Cake. O rio tem ondas e está mais escuro do que normal. É aqui que os meninos estavam, diz Mohamed. Mas eu estava vestido de preto, então eles não me viram, não me afogaram no rio. Alá cuidou de mim. Ele olha para mim com aqueles grandes olhos negros. Deve ter cuidado, eu digo. É aqui que estão todas as crianças, todas que morreram. Estão no rio e não podem sair, ele diz. Quando olho mais de perto, noto que há pernas, braços e rostos na água. Posso discernir contornos desfocados na escuridão, mas sei o que são. Recuo um passo. Não, Mohamed diz. Não tenha medo. Você precisa entrar lá. Por quê? Porque é a única maneira de achar a gente.
Dou um passo à frente. A água está quase opaca, e mesmo assim posso ver aquelas sombras deslizando sob a superfície. Neo Mohammed. Não vou entrar lá. Por quê? Está com medo? Claro que estou com medo. Ele ri. Normalmente sou eu que tenho medo de água. ¿Cómo trocamos de lugar? Ele chuta os sapatos para longe e começa a entrar na água. Mohammed Neo. Ele me ignora, seguindo adiante, a água subindo acima dos seus joelhos e do quadril, até o peito. Mohammed. Se você não voltar agora, vou ficar muito bravo. Mas Mohammed continua andando. Dou um passo à frente, depois outro e outro, até a água atingir as minhas coxas. Algo desliza por mim, como um peixe ou uma cobra. Logo à frente, um pequeno objeto reluz na superfície escura da água. Pego-o com as mãos em concha. É, uma chave. Foi colocada na palma da minha mão. Sintam-se em casa, disse o atravessador, sorrindo, e vi que ele tinha um dente prateado no fundo da boca. Seu apartamento ficava um pouco fora do centro de Atenas, não muito longe do mar. Subimos 3 lances de escada porque o elevador estava quebrado. Era um lugar minúsculo, cheirando a condimentos mofados. No fim de um corredor estreito havia uma sala de visitas de formato estranho, assimétrica, com 3 quartos saindo dela. Todas as janelas davam para as paredes de tijolo e os sistemas de ventilação dos prédios vizinhos. O atravessador apresentou-se devidamente como Constantinos Fotakis. Fiquei surpreso por seu nome ser grego, já que falava árabe como nativo, mas olhando para seus traços e para a cor da sua pele, era difícil saber sua origem. A chave que ele me deu era para o quarto. Ali tinha um colchão de casal no chão e um velho tapete de pele para ser usado como cobertor. Cheirava a umidade, e um bolor verde cobria as paredes. Podíamos ouvir o zunido dos respiradouros. A parede do prédio em frente ficava um braço de distância, e o calor e o vapor dos outros apartamentos juntavam-se no espaço entre os prédios, instalando-se no quarto. Não era um lugar confortável para dormir, mas era melhor do que o parque. No entanto, não tinha certeza de que fosse mais seguro. Algo no senhor Fotakis deixava-me desconfortável. Talvez fosse sua risada grave e rascante, o anel de ouro com sinete no dedo mindinho. Agora, ele estava ainda mais confiante do que no café, mas também mais simpático. Recebeu-nos em seu apartamento como se fossemos da família, chegando a insistir para carregar nossa bagagem e levando-a para o quarto. Mostrou-nos onde ficava o chuveiro, como usar as torneiras, porque a água quente, às vezes, ficava fria, descreveu o conteúdo da geladeira e nos disse para pegar o que quiséssemos. Fomos tratados como hóspedes especiais. Numa mesinha de centro verde-bronze havia pontas apagadas de cigarros de maconha, e notas de 20 libras enroladas, o que me confirmou que tipo de entregas eu faria. Mais tarde, naquela noite, o senhor Fotakis recebeu a visita de amigos. Eram 2, e ambos se afundaram no sofá e discutiram por um tempo por causa do controle remoto, como se fossem crianças. Para mim, pareciam irmãos, um deles um pouco gordinho, o outro muito mais alto, mas os traços eram os mesmos, ambos com vincos profundos e nariz grande, olhos um pouco juntos demais, de modo que sempre pareciam um pouco assustados. Por volta das 10 da noite, o senhor Fotakis me deu instruções para minha primeira entrega. Eram 4 caixas brancas e precisavam ser levadas para diferentes partes de Atenas. Ele me deu os endereços, a ordem em que as entregas precisavam ser feitas, e os nomes ou apelidos das pessoas que receberiam os pacotes. Também me deu um iPhone novinho, que eu só deveria usar para o trabalho. Se eu ligasse para qualquer outro número, ele saberia. Deu-me um carregador para a van, e se certificou de que o roaming de dados estava funcionando, para que eu pudesse usar o Google Maps. Dirija com cuidado. Não mate ninguém, ele disse, com um sorriso irônico no rosto. Você não tem seguro, nem licença. Enquanto eu me aprontava para sair, Afra estava deitada na cama, segurando a chave do quarto na mão, junto ao peito. Quando fui beijá-la na testa, e dizer para se cuidar, ela me entregou a chave. Por que você está me dando isto? Perguntei. Quero que você me tranque aqui dentro. Ela disse. Por que você não tranca por dentro? Assim você pode sair, se precisar. Mas Afra estava sacudindo a cabeça. Oh não, ela disse. Quero que você me tranque aqui. Sei que é uma gente duvidosa, mas não acho que tentarão alguma coisa. Eu disse. Por favor. Não quero a chave. Quero que você aguarde. Preciso saber que ela está com você. Tem certeza? Perguntei. Tenho. Não a entendi realmente, mas concordei. Pus a chave no meu bolso traseiro, e passei a noite toda verificando para ter certeza de que continuava ali. A chave me fazia pensar em Afra, lembrando-me de que ela estava naquele quarto úmido, sozinha, à minha espera. Ela me lembrava das paredes de tijolos e dos respiradouros, dos homens na sala de visitas. A chave me dava uma determinação para seguir em frente, principalmente durante aquelas longas horas do início da manhã, antes mesmo que o sol começasse a nascer, quando eu dirigia quilômetros por faixas de rodagem, passando pelas sombras de aldeias e cidades distantes. Agora eu me pergunto se ela me deu a chave para garantir que eu me lembrasse dela, para ter certeza de que eu não iria embora, deixando-a ali para sempre. Era uma noite clara, o céu estava cheio de estrelas, minha primeira entrega foi perto do porto de Pireu, não muito longe de onde a balsa havia nos deixado quando viemos de Leros. A navegação por satélite tirou-me da estrada principal para uma rua secundária, residencial, onde os apartamentos estavam bem cuidados e todos tinham toldos. Já havia um homem à minha espera, debaixo de uma oliveira, fumando um cigarro. Desci, abri as portas da van branca, e entreguei-lhe a caixa. Ele me disse para esperar ali.
Entrou em um dos prédios de apartamentos, ficou ali por cerca de 10 minutos, e saiu, desta vez carregando uma sacola branca com outro pacote dentro. Disse que não era para eu tocar, nem abrir nada. O senhor Fotakis saberia se faltasse alguma coisa. Eram 5 da manhã quando comecei a voltar para o centro de Atenas, o sol surgia sobre o mar, a distância as montanhas nas ilhas eram de um cinza azulado. Estava com a janela aberta para poder escutar o sussurro do vento e da água, mas logo me afastei da costa cintilante, entrando na cidade, com seus grafites, prédios de apartamentos e a sombra escura das montanhas do continente. Quando voltei ao apartamento do atravessador, todos dormiam. Eu podia ouvir roncos do quarto principal, e os 2 irmãos estavam adormecidos no sofá, com os braços abertos um sobre o outro. Destranquei a porta e entrei no quarto. Afra estava sentada na cama, com as costas retas, esperando por mim. Você ainda não dormiu? Perguntei. Oh, não. Ela segurava os joelhos. Sentei-me na cama ao lado dela. Agora estou aqui, eu disse. Por que você não se deita? Ela se deitou e vi que tremia, ainda que estivesse quente e úmido naquele quarto. Não me dei ao trabalho de me despir. Estiquei-me ao lado dela, com a mão pousada em seu peito, e escutando as batidas do seu coração, adormeci. Nós 2 dormimos até o começo da tarde. Acordei algumas vezes ao som de pratos e talheres na cozinha, mas me obriguei a voltar a dormir. Não queria estar acordado naquele mundo. Meus sonhos eram melhores do que a realidade, e acho que Afra sentia a mesma coisa, porque ela não se mexeu para se levantar até eu fazer isto. A noite seguinte foi quase exatamente a mesma coisa, só que um dos pacotes foi recebido por um homem em um barco, que depois partiu pelo mar escuro em direção a uma das ilhas. Os dias passaram-se assim, dormindo ao lado de Afra durante o dia, com uma janela que dava para as paredes de tijolos e o som dos sistemas de ventilação, e depois viajando à noite por Atenas e seus subúrbios, entregando pacotes para desconhecidos. 3 semanas se passaram. Vivemos desse jeito por um mês. Estava demorando muito mais do que o senhor Fotakis havia prometido. Ele disse que estava tentando resolver nossos passaportes e voos. Algumas vezes eu não acreditava nele, quando achava que ele iria nos pôr para fora e acabaríamos presos em Atenas para sempre. De volta pediam touaréus, o que para mim equivalia ao inferno. Então, um dia, ele bateu na porta do nosso quarto. Era começo da tarde e eu estava cochilando ao lado de Afra. Quando me levantei e fui para a sala de visitas, ele tinha um saco plástico para mim. Dentro havia tintura de cabelo para Afra, algumas tesouras e cortadores de unha, e uma boa espuma de barbear para mim. Quero que vocês se arrumem para as fotos do passaporte, ele avisou. No quarto, tirei o hijab de Afra, soltei seu cabelo do coque, e segui as instruções da caixa, dividindo seu cabelo em partes, e cobrindo com um preparado de cheiro ruim. Deixamos aquilo agir por 45 minutos, antes de irmos até o banheiro e dar uma boa lavada na pia. Dei-lhe uma toalha e esperei por ela na sala de visitas. O senhor Fotakis tinha feito um chá de hortelã novo para nós todos. Ele tinha alguns vasos com ervas no peitoril da janela, que pareciam prosperar no ar úmido. E nós 2 nos sentamos tomando chá em copinhos. Quando Afra saiu do banheiro, parecia outra mulher. De algum modo, o cabelo loiro fez com que parecesse mais alta, suas maçãs do rosto mais redondas, e embora o cabelo claro devesse ter feito sua pele parecer mais escura, acabou deixando sua pele mais pálida, tão branca que me lembrou cinzas e neve. O cinza dos seus olhos estava mais intenso, e eles brilhavam quando ela se sentou ao nosso lado. Estou sentindo o cheiro de hortelã, ela disse. E o senhor Fotakis colocou um copo em sua mão. Ele não conseguia tirar os olhos dela. A senhora está diferente, ele disse, rindo. É curioso como uma coisa pode mudar tanto uma pessoa. Mas havia algo mais em sua voz, o mesmo tom que havia me deixado desconfortável desde o primeiro dia em que chegamos lá. Era a lascívia e a cobiça que crepitavam por sua fleuma quando ele falava, quase veladas, mas nem tanto. Cortei meu cabelo e me barbei com capricho. Depois vesti uma camisa branca engomada, pertencente ao senhor Fotakis. O mais alto dos 2 irmãos veio tirar as fotos. Ele nos colocou à luz da janela e saiu fotografando até ficar satisfeito. À noite, eu continuava fazendo entregas. Havia muitos pacotes, e com o passar dos dias eu, com frequência, reencontrava as mesmas pessoas. Elas passaram a me conhecer e confiar em mim, e às vezes, me ofereciam cigarros. Eu só ficava acordado à noite, não via mais o sol. Afra e eu existíamos nas trevas. Cerca de uma semana depois, os passaportes chegaram. Nossos novos nomes eram Glória e Bruno Baresi. Vocês são italianos, disse o senhor Fotakis. E se eles fizerem perguntas? Não sabemos nada de italiano. Tenho esperança de que isto não aconteça. Vocês irão daqui para Madrid, e de Madrid para o Reino Unido. Ninguém saberá que vocês não falam italiano. Só não falem em árabe. Fiquem de boca fechada o máximo possível. Assim, a data foi marcada e as passagens reservadas. O senhor Fotakis comprou um vestido vermelho para Afra, feito com o melhor tecido, e uma echarpe cinza, tecida à mão, com minúsculas flores vermelhas da mesma cor do vestido. Era linda, mas casual. Ela também lhe deu uma jaqueta jeans, uma bolsa de mão e um novo par de sapatos. Eu recebi uma calça jeans, um cinto de couro, uma nova camisa branca e um suéter marrom. Ele quis que vestíssemos as roupas para ter certeza de que parecíamos autênticos. Vocês são um belo casal, ele disse, sorrindo. Parecem ter saído de uma revista. Como eu estou? Afra perguntou-me mais tarde, enquanto eu me arrumava para fazer as entregas. Você não parece você. Estou horrorosa? Ou não? Respondi. Claro que não.
Você é sempre linda. Nuri, agora o mundo todo pode ver o meu cabelo. Na verdade, não pode, porque está com uma cor diferente, respondi. E eles podem ver as minhas pernas. Mas são as pernas de Glória Baresi, não as suas. Seus lábios sorriram, mas os olhos não. Deveríamos partir no dia seguinte, e naquela noite houve mais pacotes do que o normal. Tranquei Afra no quarto e coloquei a chave na mesinha de centro, por um segundo, para contar as caixas e riscá-las da lista. Naquele momento, o senhor Fotakis chegou para me explicar as providências da ida ao aeroporto. Ajudou-me, então, a levar as caixas para baixo, até a van. Só quando eu estava na metade do meu percurso por Atenas, foi que percebi que tinha esquecido a chave. Não podia voltar para pegá-la. Eu tinha que encontrar 10 pessoas, e todas tinham seu respectivo horário. Se eu me atrasasse em uma, me atrasaria em todas elas. Então, continuei em frente, tentando não pensar em Afra. Lembrei-me novamente dela só quando estava voltando para a cidade, nas primeiras horas da manhã. Ao chegar ao apartamento, subi correndo a escada em espiral e entrei na sala de visitas, mas a chave não estava na mesinha de centro onde eu a havia deixado, e a porta estava trancada. Bati e não houve resposta. Em Afra, cochichei. Você está dormindo? Pode abrir a porta para mim? Esperei com o ouvido na porta, mas não consegui ouvir nada, nenhuma resposta, nenhum movimento, então me contentei em dormir algumas horas no sofá. Estava justamente me deitando, quando escutei a chave na fechadura e a porta abrir-se. Afra estava lá. Olhei para o rosto da minha esposa e imediatamente soube que havia algo de errado. A luz matinal que se refletia tão friamente das paredes dos outros prédios revelou um arranhão no seu rosto, vermelho e inflamado, indo do olho esquerdo até o queixo. Seu cabelo loiro estava uma confusão embaraçada em volta do rosto. Nesse momento, ela não era minha esposa. Não consegui reconhecê-la. Não consegui encontrá-la. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me deu as costas e voltou para dentro do quarto. Dei um salto e fui atrás, rapidamente, fechando bem a porta depois que entrei. Afra, o que aconteceu? Perguntai. Ela estava enrodilhada na cama, de costas para mim. Você não vai me dizer o que aconteceu? Pus a mão nas suas costas, e ela se encolheu, então me deitei ao seu lado, sem tocá-la, nem fazer mais perguntas. Era começo da tarde quando ela voltou a falar. Eu não tinha dormido nada. Você quer mesmo saber? Ela perguntou. É claro. Porque não tenho certeza de que você queira mesmo saber. É claro que eu quero saber. Houve uma longa pausa, e então ela disse. Ele entrou aqui, o senhor Fotakis. Achei que fosse você, porque você tinha trancado a porta. Eu não sabia que ele estava com a chave. Ele veio aqui e se deitou do meu lado, exatamente onde você está deitado agora. Percebi que não era você por causa do cheiro da pele dele quando ele chegou mais perto de mim. Eu gritei e ele cobriu a minha boca com a mão, e o anel dele arranhou o lado do meu rosto, e ele me disse para ficar quieta ou quando você chegasse me acharia morta. Ela não precisou dizer mais nada.